da Record, mais uma etapa da Fórmula Mundial a partir de agora. As imagens do circuito de Milwaukee, nos Estados Unidos, local desta etapa da Fórmula Mundial. A corrida começa já já e este é o grid largada. Adrian Fernandes larga na primeira colocação, é o pole position com esse tempo que você está vendo aí, 22,176. Em segundo lugar, aparece Paul Tracy. Na terceira colocação, Patrick Carpentier. Em quarto, Scott Dixon, agora na Chip Ganassi. Em quinto, o primeiro brasileiro, Bruno Junqueira, também da Chip Ganassi. Em sexto, Shinji Nakano. Na sétima posição, Cristiano da Mata, lutando pela liderança do campeonato. Em oitavo, Tony Kanaan. Em nono lugar, Dario Franchitti. Em décimo, Tora Takagi. Na 11ª posição, Alex Tagliani. Em 12º, Jimmy Vasser. Em 13º, Michael Andretti. Em 14º, Kenny Brack. Na 15ª colocação, Christian Fittipaldi. Em 16º, Mário Domingues. Em 17º, Massimiliano Papes. 18º, Michel Jourdan Júnior. Em 19º lugar, Townsend Bell. Este é o grid largada para a corrida que começa já já. Serão 250 voltas desse autódromo oval de 1 milha. Um autódromo que exige demais dos pilotos. Um autódromo que é tradicional no circuito da Fórmula Mundial. E outra vez recebe aí as feras e os 4 brasileiros da pista. O Brasil de novo com chance de vitória no cenário internacional. Cristiano da Mata, Bruno Junqueira, Tony Kanaan e Christian Fittipaldi, os pilotos brasileiros que estão na pista. Atenção, tá tudo pronto, vem aí bandeira verde. Vai começar esta etapa da Fórmula Mundial, os carros já alinhados. Aparece bandeira verde, começa o Grande Prêmio de Milwaukee. Tá começando a corrida. Começa o Grande Prêmio de Milwaukee. Com Paul Tracy já pulando na primeira posição, deixando Adrian Fernandes em segundo lugar. Está começando a corrida, uma corrida de 250 voltas, uma corrida de fôlego. E o Paul Tracy já escapa, vai para a primeira posição e a segunda colocação fica o Adrian Fernandes. Esta largada que você acompanha aqui na tela da Record. O repórter Celso Miranda está na pista, colhendo informações, buscando detalhes e a todo instante marca a sua presença nesta transmissão internacional da Record. Boa tarde, Celso. Boa tarde, a gente está aqui para trazer informações, principalmente dos pitstops. Número máximo de voltas, 68 passagens, até que eles tenham de entrar no pit para fazer a primeira parada. Serão entre 3 e 4 paradas, dependendo do número de bandeiras amarelas. Tony Kanaan fez seu primeiro treino com esse chassi Lola que ele está usando nessa prova apenas na sexta-feira. Acertou bem o carro, apesar de ter modificado o carro no warm-up. Acredita que tem boa chance durante a corrida e já está vindo para frente. Muito bem, você está vendo ali o carro amarelo do Jimmy Vasser, brigando por posições também no começo da corrida, no Grande Prêmio de Milwaukee. Está começando a prova. A primeira colocação do Paul Tracy, largou muito bem o Paul Tracy. Ele conseguiu ultrapassar o piloto Adrian Fernandes, que estava na pole position. Você está vendo ali o Bruno Junqueira, também lutando por posição, brigando com o Scott Dixon. O Scott Dixon está marcando a estreia dele na equipe Chip Ganassi. Estava correndo na PWR, mas por problemas financeiros, o Scott Dixon acabou caindo na Chip Ganassi e agora vai brigar com Kenny Brack e com Bruno Junqueira nesta equipe. A Chip Ganassi com 3 carros a partir de agora. Paul Tracy está na liderança da corrida. E essa corrida tem uma característica especial. Como é um circuito oval de 1 milha, daqui a pouco o primeiro colocado já está alcançando o último e fica muito confusa a corrida. Mas nós vamos estar aqui para contar direitinho para vocês. André Ribeiro é o convidado especial da Record. Ele está comigo nesta transmissão da Record e mais uma vez marca a sua presença aqui. Prazer em tê-lo aqui, André. Boa tarde. Boa tarde, Oscar. É um prazer estar aqui novamente e assistindo a uma corrida em Milwaukee. Milwaukee tem uma característica muito especial. É um dos ovais mais difíceis de toda a temporada da Fórmula Mundial, porque é um oval com muito pouca angulação nas curvas. A gente percebe aí, ó, essa é uma imagem boa para se ver, que o autódromo nas curvas ele não tem angulação, ou seja, não tem inclinação nas curvas, o que dificulta muito as duas curvas, a aderência dos carros nesse circuito. 5 voltas completadas no Grande Prêmio de Milwaukee. Paul Tracy é o primeiro colocado. Scott Dixon está na segunda posição. Em terceiro está o Shinji Nakano. Em quarto lugar, olha só, Tony Kanaan. Vem para a quarta posição, Tony Kanaan. Em quinto lugar, o Adrian Fernandes. Em sexto está o Michael Andretti. Estes os 6 primeiros colocados. O Cristiano da Mata, que largou em 7º lugar, é o 8º colocado por enquanto. Cristiano da Mata na 8ª posição até aqui. Christian Fittipaldi é o 14º colocado. O Christian está em 14º lugar. E o piloto brasileiro, Bruno Junqueira, está um pouquinho na frente do Christian, é o 13º colocado, isso depois de 6 voltas completadas no circuito de Milwaukee, nos Estados Unidos. Num
total de 250 voltas. 250 voltas. E para o Brasil, uma corrida especial também, que o Brasil tem tantas vitórias internacionais, nunca conseguiu uma vitória nesse traçado, nesse circuito de Milwaukee. Tradicionalíssimo circuito de Milwaukee, tem corrida desde o começo do século e o Brasil está em busca da sua vitória. Os pilotos brasileiros estão aí na pista. Você está vendo aí o Scott Dixon, está na segunda posição do Grande Prêmio de Milwaukee. O Paul Tracy está em primeiro lugar e já abre um pouco. A vantagem do Paul Tracy já passa de 1 segundo, é o primeiro colocado. O Scott Dixon está na segunda posição e também um pouco à frente o Shinji Nakano, que está em terceiro lugar. É começo de corrida ainda e vale a pena mais uma vez lembrar para o amigo da Record que, de acordo com esse novo regulamento da kart, depois de um determinado número de voltas, todo mundo tem que obrigatoriamente parar, trocar pneus. E na corrida de hoje, pelo número de voltas que é determinado pela kart, serão no mínimo 3 paradas para cada piloto. Depois de 68 voltas, até 68 voltas, cada piloto deve parar. Você confere, Celso Miranda? Confirmo e já digo para você também que todas as equipes estão usando as 68 primeiras voltas. Se não houver bandeira amarela até esse momento, eles vão usar até esse momento para fazer a primeira parada. Ninguém vai parar antes, não. Muito bem, Paul Tracy continua firme e forte na primeira posição. O canadense Paul Tracy, que quase ganhou em Indianápolis, está em busca da sua primeira vitória no ano e na sua vitória depois de muito tempo. Ele já tem 12 vitórias da Fórmula Mundial, mas faz um bocado de tempo que o Paul Tracy não leva. É o primeiro colocado, o Scott Dixon, depois de 12, 13 voltas, está em segundo lugar. O Scott Dixon está 1,5 segundos atrás do Paul Tracy, uma diferença considerável em se tratando de um oval de 1,5 milhas. De uma milha apenas. A terceira posição do Shinji Nakano. Em quarto lugar está o Tony Kanaan. O Tony Kanaan é o quarto colocado, 6 segundos, ponto 4, atrás do Paul Tracy. Fechada a 14ª volta. 1,5 segundos para o primeiro colocado é um tempo significante num traçado como esse, não, André Ribeiro? É bastante significante. Agora vai ser muito interessante na hora que o Paul Tracy começar a pegar retardatário. Retardatário nessa pista é difícil, porque ultrapassar por fora ou por dentro é sempre uma manobra arriscada. Apesar de ter espaço suficiente, a gente vê aí a largura da pista, existe sempre um traçado que é o traçado ideal. É o traçado que você vê aí o piloto, quando sozinho, tomando. Quando ele tem que dividir esse espaço da pista com o outro, a coisa complica bastante. A Fórmula Mundial começa a esquentar mais neste meio do ano para frente. Até agora nós tivemos apenas 3 corridas. A partir de agora, neste mês, por exemplo, de junho, todo domingo tem corrida. E serão 20 até o final da temporada. E no final da temporada, quem sabe o Cristiano da Mata, o Christian, o Bruno Junqueira, o Tony Kanaan, na disputa pelo título. Mais um título internacional para o automobilismo do Brasil. Grande Prêmio de Milwaukee nos Estados Unidos. Paul Tracy vai bem na primeira posição, já colocando mais de 2 segundos em cima do Scott Dixon. Depois de 17 voltas. O Shinji Nakano está em terceiro, o Tony Kanaan o quarto, o Adrian Fernandes é o quinto colocado. Você está vendo o Adrian. Na frente dele está o Tony Kanaan. E o Adrian está pertinho. Adrian Fernandes, que largou em primeiro lugar, está na quinta posição depois de 17 voltas completadas, de um total de 250 voltas. Veja aí o trabalho do piloto mexicano Adrian Fernandes. Largou na primeira posição e está em busca da sua primeira vitória deste ano, em busca da 8ª vitória dele na Fórmula Mundial. Tony Kanaan um pouco mais à frente ali, olha o Tony. Passa o piloto brasileiro, Tony Kanaan, 18ª volta para Tony Kanaan. O Tony é o quarto colocado. O Adrian Fernandes está atrás dele, o Shinji Nakano está um pouco à frente. O Adrian vai chegando. E lá na frente, o canadense Paul Tracy. 2 segundos de vantagem em cima de Scott Dixon. O Scott Dixon está marcando a sua estreia na Chip Ganassi. Ele estava na PEC West, na PWR, e caiu na Chip Ganassi agora, a partir de agora. Então a Chip Ganassi fica com 3 carros nesta temporada e ele já chegou mostrando o serviço. Celso Miranda. Ele ficou um pouquinho à frente apenas do Bruno Junqueira nos treinos, porque o engenheiro que fez o setup do motor do Bruno, ao invés de colocar o motor para utilizar 16.700 giros, que é o giro do motor para treino, para qualifying, colocou para 16.200, ou seja, 500 giros a menos. No meio da reta, dava no limitador, portanto ficou com pouca velocidade o Bruno Junqueira, que pela projeção que tinha feito no treino da manhã, poderia ter ficado entre os 3 primeiros. Só que isso tudo não aconteceu. Dixon andou na frente e Dixon agora é o segundo colocado da prova, diminuindo a vantagem que ele tinha em relação ao Paul Tracy.
Você está vendo aí o Paul Tracy, o líder da prova, que já está pegando o retardatário. O último colocado na corrida é Townsend Bell, 24 segundos atrás do Paul Tracy. É o tempo gasto para se dar uma volta e o Paul Tracy já vai colocar uma volta no retardatário. Aí começa a embolar um pouco a classificação do visual. Paul Tracy em primeiro, o Scott Dixon, número 44, é o segundo colocado. Shinji Nakano em terceiro e o Tony Kanaan. Tony Kanaan está na quarta posição, largou em oitavo lugar e já é o quarto colocado. Paul Tracy vai passar o Townsend Bell agora. Agora é interessante analisar. O Paul Tracy vinha andando um segundo mais rápido do que o Townsend Bell nas voltas anteriores. Agora, repare a dificuldade que ele tem de passar. Isso se deve muito a essa nova aerodinâmica dos circuitos ovais pequenos, que se aproxima com a aerodinâmica usada nos super speedways, que é uma aerodinâmica bastante pequena, ou seja, com pouca área das asas. Isso faz com que o carro tenha menos pressão aerodinâmica, o que dificulta muito quando você entra atrás de um outro piloto. O carro recebe uma turbulência muito grande, você não tem uma área de asa grande para empurrar o carro contra o chão. Com isso, o carro fica instável e dificulta a ultrapassagem. 24 voltas e com isso, veja só, o Scott Dixon está chegando, já encosta no Paul Tracy. A vantagem chegou a ser de 2 segundos, agora é menos de 1 segundo. O Townsend Bell dificulta a vida do Paul Tracy, que tem dificuldades para a ultrapassagem. O Townsend Bell é o último colocado. Como disse o André, o Paul Tracy estava andando 1 segundo mais rápido do que ele. E agora tem essa dificuldade para passar. Se for assim, vai embolar e vai ser uma disputa extraordinária até o final. É incrível como a gente já vê o carro dele mexendo nessa curva anterior aí. O carro dele escapou de traseira na freada. Isso vai fazer com o Scott Dixon comece a se aproximar. O Tony Kanaan vai ter chance. Repara como ele escapa muito na entrada. Isso é devido à total falta de aderência do carro em função dele se aproximar do carro da frente. Olha o Paul Tracy, o Scott Dixon já chega e vai tentar ameaçar ali o canadense. O Scott Dixon está na segunda posição, o Paul Tracy é o primeiro colocado. Shinji Nakano um pouco mais atrás, o Tony Kanaan é o melhor brasileiro até aqui, depois de 25 voltas é o quarto. Paul Tracy, dificuldades do canadense para passar o último colocado da corrida, o que dá para o Scott Dixon a chance dele encostar e ficar ali pertinho do líder. Tem mais um detalhe interessante, Oscar. Toda vez que o piloto escapa um pouco do traçado ideal, ele acaba pegando um pouco de sujeira, já que todo mundo anda no mesmo traçado, e isso suja os pneus, e durante uma volta e meia, ele tem dificuldades de aderência porque o pneu está sujo. Quando começarem as ultrapassagens dos retardatários, então esse espaço da pista, esse traçado, ele começa a ficar mais largo, facilitando a ultrapassagem dos ponteiros em cima dos retardatários. Os brasileiros até agora na corrida, Tony Kanaan está na quarta posição, largou em oitavo, está em quarto lugar. Cristiano da Mata é o oitavo colocado até aqui. Depois Bruno Junqueira caiu para 13º lugar, largou em quinto, está em 13º. E o Christian Fittipaldi é o 14º. Você está vendo a imagem no interior do carro, do cockpit. Ali o câmbio, que é pouco usado no circuito oval. Fica à vontade, André, pode falar. Toda vez que ele empurra para frente, ou seja, para o nosso lado aqui, ele está diminuindo uma marcha. Toda vez que ele puxa o câmbio, ou seja, ele traz o câmbio para o lado dele, isso que ele fez, por exemplo, agora, ele está aumentando uma marcha. Então você vê, ele reduziu e logo ele vai passar para a marcha seguinte. E ele provavelmente deu uma volta inteira para fazer esse movimento, ou seja, só uma troca de marcha ou 2 trocas de marcha durante uma volta. Ou no máximo a cada curva, né? Varia muito o tipo de acerto que o piloto está usando. Em geral, principalmente no tráfego, cada vez que você entra para a curva, você reduz uma marcha, contornou a curva, na saída dela, você põe a marcha para cima. Você está vendo um carro da Forsythe aí do Alex Tagliani, um pouco lento na pista. Está sendo ultrapassado, provavelmente vai para o pit, onde está o repórter Celso Miranda com informações. Primeira posição do Paul Tracy, segundo Scott Dixon. No pit, Celso Miranda. Essa parada do piloto canadense não estava programada não. Está todo mundo aqui na correria para saber exatamente qual é o problema do carro dele. Fez sol durante todo o final de semana em Milwaukee e neste domingo, tempo nublado. Está um pouco de frio, 16 graus a temperatura. E o Alex Tagliani está parado ali no pit com a troca de pneus. E não é só isso, não. Está com problema o piloto canadense. Carro número 33 da Forsythe. Perde um tempão no pit, é o primeiro que para. E já vê a sua corrida aí comprometida. No começo da prova, depois de 33 voltas. E o Paul Tracy ainda não passou o Townsend Bell. O Scott Dixon cola no Paul Tracy, fica na segunda posição e aumenta a disputa ali pelo primeiro lugar. Esse carro do Alex Tagliani começa a dar uma dor de cabeça terrível para o piloto canadense.
e tem, repito, a corrida comprometida. Veja aí, a disputa pela primeira posição. Paul Tracy, Scott Dixon. Paul Tracy não está conseguindo passar, mas o Scott Dixon está chegando. E o Bruno Junqueira vem ali trabalhando também, André. Dá para... o Paul Tracy passou, Dá para perceber bem os carros quando um se aproxima do outro, a dificuldade que os pilotos têm, principalmente na entrada da curva, de controlar a traseira do carro. Ela mexe bastante e, mais uma vez, isso é devido à pouca área de asa que os carros têm nos circuitos ovais nesse campeonato. O Paul Tracy passou, deixa ali o abacaxi para o piloto Scott Dixon, para o neozelandês Scott Dixon, que é o segundo colocado, mas tem agora o retardatário na frente dele, que é o Townsend Bell. Paul Tracy passa e abre e vai embora. A dificuldade realmente foi para passar. E o Shinji Nakano chega agora, o Shinji Nakano é o terceiro colocado, encosta no Scott Dixon. Vai também diminuindo a vantagem que tinha o Scott Dixon, porque o Townsend Bell dificulta a ultrapassagem. Não é um problema do Townsend Bell, o problema é que o André já falou. É a configuração do carro, da asa do carro para um circuito como esse. Veja aí, esse é o retardatário Townsend Bell, logo colado nele está o Scott Dixon. Ele tira agora, consegue a ultrapassagem. Scott Dixon finalmente passa, Townsend Bell. E o Shinji Nakano vem junto. Townsend Bell abre muito agora. E perde muito velocidade. Vai abrindo e todo mundo vem na balada e vai passando o retardatário. Está tomando uma volta de todo mundo o Townsend Bell. Townsend Bell vai ter dificuldade para fazer essa curva, porque com aquela escapada que ele deu, os pneus sujam. Na curva seguinte, ele vai ter que frear muito para conseguir fazer a curva. Todo mundo passou, veja aí. Fica lá atrás o Townsend Bell. A primeira posição do Paul Tracy, em segundo lugar está o Scott Dixon. A terceira posição é do Shinji Nakano. Em quarto está o Tony Kanaan. O Tony se mantém na quarta posição. Adrian Fernandes é o quinto colocado. Em sexto lugar está o Michael Andretti. Estes os 6 primeiros. O Cristiano da Mata continua em oitavo lugar. Bruno Junqueira é o 12º. O Christian Fittipaldi é o 13º. E o Kenny Brack é o 11º colocado até aqui. São as emoções do Grande Prêmio de Milwaukee. 39 voltas completadas nesse circuito oval de 1 milha, de um total de 250 voltas. Fórmula Mundial na Record. Aqui tem sempre brasileiro na frente. Terceiro tempo com Milton Neves. Hoje, 9h30 da noite. Voltas, 41 voltas, vai ser fechada agora pelo líder da prova, Paul Tracy, é o primeiro colocado nesse circuito de Milwaukee. 1 milha, Brasil em busca da sua primeira vitória aí. O primeiro brasileiro na classificação é o Tony Kanaan, que continua na quarta posição. Movimentação no pit, com você, Celso Miranda. Alex Tagliani perdeu 6 voltas para fazer a troca da bateria do carro. Problemas elétricos, portanto, no carro do canadense. Tony Kanaan, quarto colocado, largou em oitavo, está em quarto lugar. Veja aí a disputa ali na frente em busca de colocações melhores dos carros que estão na pista no circuito de Milwaukee. Tem corrida em Milwaukee desde o começo do século, oficialmente desde a década de 30, né, André? Olha, eu estive visitando um museu próximo de Chicago que tinha um carro de 1917 que diziam correu em Milwaukee. Na época era pista de terra. Veja só, em um dos autódromos mais tradicionais do automobilismo mundial, desde o começo do século tem disputa de carro aí. E a Fórmula Mundial está fazendo a sua quarta temporada. É um circuito que fica em Wisconsin, no estado de Wisconsin, mas ali para o norte dos Estados Unidos. É ficar ao norte de Chicago, 1 hora de Chicago, e as pessoas no domingo vão assistir essa corrida de Chicago, vão de carro assistir a corrida em Milwaukee. Paul Tracy é o líder da prova. Primeira posição para o canadense Paul Tracy. Scott Dixon está ali, segundo colocado. Em terceiro, Shinji Nakano. Paul Tracy largou muito bem. Tony Kanaan ganhou a posição agora. Tony Kanaan vem para terceiro lugar o piloto brasileiro Tony Kanaan. O Shinji Nakano com problemas. Deve ter parado no pit, o Celso me confirma já já. O Adrian Fernandes vem para quarto lugar, o Michael Andretti agora é o quinto, em sexto, Patrick Carpentier. E o Bruno Junqueira também ganhou a posição, vem para 11º lugar, e o Christian é o 12º. Dário Franchitti passa o Cristiano da Mata. Dário Franchitti fica em 8º lugar, e o Cristiano cai para 9º lugar.
E essa briga aí do Mário Rodrigues com Michel Jourdain, os dois mexicanos, dificulta muito a vida do Paul Tracy, que não consegue se aproximar e muito menos passar os dois. O carro da Forsythe de novo está voltando ali para o pit. E o Paul Tracy está abrindo, está pouco mais de meio segundo na frente do Scott Dixon, que é o segundo colocado. Depois de 47 voltas disputadas, veja aí o Alex Tagliani de novo no pit. Será que é fim de corrida para ele? Os mecânicos da Forsythe vão tentar acertar o carro do Alex Tagliani, que está com a corrida já praticamente totalmente comprometida, sem chances. O piloto canadense, o Alex Tagliani, que é o último colocado nessa disputa em Milwaukee. Paul Tracy largou bem, passou o Adrian Fernandes, que foi o pole position. Veja aí, do interior do carro, o trabalho do piloto. Puxa a marcha, já chega no final da reta. De novo o R2. De novo, vai numa reta. Duas retas iguais. Vai ali lambendo o muro, como sempre acontece nesses circuitos ovais. Faz a tomada da curva. De novo lá, pertinho do muro. Na frente tem ali o retardatário. Tira. Coloca por baixo, tentou a ultrapassagem, mas não deu. Veja como é difícil passar. E veja como ele escapa. Quando o carro cruza na frente dele, o retardatário, ele acaba perdendo a aderência e escapa para fora da curva. Isso traz um risco muito grande para o piloto que lidera. Primeiro, porque ele perde tempo e o que está atrás se aproxima. E segundo, que sujando os pneus, ele pode ter um risco grande na próxima curva. Vamos ver de novo o trabalho do Paul Tracy, que é o líder da prova e o primeiro colocado. Essa é a imagem que ele tem na corrida. Essa câmera está colocada no capacete do piloto. Olha ele aí. Já vai lá pertinho do muro, volta, faz a tomada da curva e completa mais uma volta. Volta número 51, completada pelo piloto canadense Paul Tracy, primeiro colocado. O Scott Dixon continua ali juntinho, segundo colocado. No pit, Celso Miranda. Alex Tagliani resolveu abandonar a prova, o mesmo acontecendo com o Shinji Nakano. Problema na suspensão dianteira direita que quebrou. Um problema muito difícil de acontecer. Afora então Shinji Nakano, Paul Tracy em primeiro, Scott Dixon em segundo. Tony Kanaan é o terceiro colocado. Vem, Tony! A terceira posição do piloto brasileiro, Tony Kanaan. Para interessante esse defeito, esse problema no carro do Shinji Nakano, porque se isso acontece numa das curvas, a chance dele bater e bater forte é grande. Até agora nenhuma bandeira amarela, não tivemos nenhum acidente. Já passamos da volta número 53. O Paul Tracy continua na primeira colocação, tentando passar ali mais um retardatário, mas tem dificuldades. O Scott Dixon muito bem, é um ótimo piloto esse neozelandês. Ele já venceu uma corrida na Fórmula Mundial, venceu o oval, e se não me engano foi Nazaré no ano passado. O Scott Dixon está ali em segundo lugar, marcando a sua estreia na Chip Ganassi. A terceira posição do Tony Kanaan, que luta em busca da sua segunda vitória também na Fórmula Mundial. Veja ali, a disputa do piloto brasileiro Bruno Junqueira, fechando a porta para Christian Fittipaldi. Que vem reclamando bastante para a sua equipe que o carro escapa muito de traseira. Eles vão tentar fazer um acerto aí na parada na sua próxima parada para tentar melhorar a traseira do carro, que está escapando muito. O Bruno Junqueira é o 11º, o Christian está em 12º, logo depois tem o Jimmy Vasser. Jimmy Vasser é o 13º colocado, e na frente deles o Kenny Brack. Veja o Bruno de novo, faz a tomada da curva e o Christian Fittipaldi continua ali atrás dele. Essa balada está desde o começo da corrida, é difícil de passar. Ainda mais uma posição como essa, onde os pilotos estão brigando por posição nessa altura da prova. Já vamos para a volta número 57, daqui a pouco o pit vai estar muito agitado, porque até a volta 68 todo mundo tem que parar. O Celso Miranda lá no pit está fazendo o aquecimento, que ele vai trabalhar muito. Christian tira, vai por baixo. Bruno Junqueira ali na curva. Outra vez fecha a porta e fica na frente o piloto brasileiro Bruno Junqueira. 11º lugar para Bruno. Christian Fittipaldi com carro verde, capacete amarelo. Na 12ª posição. Essa é a disputa que acontece agora em Milwaukee. Já tem a parada de todo mundo no pit. E claro que ali é a briga para tentar ganhar décimos de segundos, porque veja como está difícil de passar na pista. Então o pit pode resolver o problema para muita gente. Veja ali o Bruno, vai para a reta. Aí na reta o Christian encosta. Reta curta, o circuito é de 1 milha, 1.660 metros.
Saiu bem, saiu embutido, vem para a reta, no final da reta ele vai tentar a ultrapassagem. No vácuo, Christian. Vem por baixo, Christian Fittipaldi ganha a posição. Trabalhou direitinho, saiu embutido. No final da reta passa o Bruno Junqueira. Ele ganha a posição, vem agora para a 11ª posição. O Bruno cai para 12º lugar. É interessante ver o trabalho que o piloto faz. Na realidade, ele constrói a ultrapassagem algumas voltas antes. Ele vai vendo os pontos fracos do piloto da frente, onde ele consegue sair melhor, onde ele consegue ganhar vantagem e prepara o bote. Ele já sabe, naquela curva, daqui a 2 voltas eu vou preparar o bote. Para isso eu tenho que construir isso uma volta antes e vai para a ultrapassagem. O Jimmy Vasser está atacando agora o Bruno Junqueira. Pode ser que o Bruno também tenha algum tipo de problema aí, porque afinal de contas o Christian passou, o Jimmy Vasser chega junto agora e já está ameaçando. Está ameaçando muito. Veja lá, mas o Jimmy Vasser também está sendo ameaçado pelo Massimiliano Papes. Massimiliano Papes está chegando ali para tentar ganhar uma posição a mais e consegue já passar o Jimmy Vasser. Circuito oval não é fácil não, hein, André? Você que já andou lá, você sabe que não é brincadeira. Não é fácil. O carro precisa estar muito bom, principalmente nesse circuito. Nesse momento tem vários pilotos reclamando que o carro escapa muito de traseira. Tem várias possibilidades para consertar isso. Uma são as barras da suspensão que os pilotos têm dentro do carro. E a outra é, na parada, no pit, corrigir o ângulo das asas. Principalmente a asa da frente, tirando um pouco da asa da frente, melhora a traseira do carro. Você está vendo o líder da prova, o Paul Tracy, é o primeiro colocado. No pit, Celso Miranda. Como é que está a movimentação, Celso? Já todo mundo no pit. Além de ter o limite... Opa! Atenção, acontece o Mário Domingues. Ele roda, deve aparecer agora a primeira bandeira. Vamos ver se ele consegue retomar. Michel Jourdain ou Mário Domingues? O Mário Domingues, ele consegue retomar. E continua na pista. Mas ele deu uma escapada violenta e já aparece a bandeira amarela. E não tem jeito. Recuperou bem, hein? Se recuperou muito bem. O André sabe que é isso. Afinal de contas, uma velocidade ali de 300 km por hora. Na saída da curva, o carro escapa e ele consegue segurar. Trabalho extraordinário. Vai para o pit agora. Duas coisas fantásticas. Ter conseguido segurar e não ter tido a batida de nenhum outro carro. Porque ali o espaço fica muito curto. O Alex Tagliani está falando, ele já abandonou a corrida. We came in, we changed it, and when I went out, the guys saw that there was an alternator problem. So if we were kept on running, we had to change the battery every 6-7 laps, and it was no point of doing that. So it's sad for the team because, you know, we're 4th in the points, and we don't want to fall back too much. But we'll get him back in Laguna. Hey, Alex, Scott Pruitt. O Alex Tagliani explicando aí a saída dele da corrida, está fora o piloto canadense. Não dá para ele. Isso, um problema no alternador, não carregava a bateria do carro. Eles tentaram mudar a bateria, voltaram, mas sem alternador, a vida da bateria fica muito curta. Ele teria que parar, segundo ele, a cada 6 ou 7 voltas para trocar a bateria, colocar uma bateria nova, já que o alternador não a carregava. E é impossível continuar assim, né? Muito bem, estamos com a bandeira amarela. O Paul Tracy é o primeiro colocado, o Scott Dixon está em segundo lugar. O box vai ficar, o pit vai ficar movimentado muito daqui a pouco. Eu tenho a impressão que ele está fechado, porque afinal de contas os carros estão todos na pista, já perto da volta número 68, que é o limite para cada piloto parar. Então daqui a pouco o pit vai estar aberto e aí vai ser uma movimentação só aí em Celso Miranda. Olha, no pit todo mundo está reclamando dos carros estarem saindo de traseira, ou seja, essa bandeira amarela pintou na hora certa. Na verdade, era refletindo esse problema que estava todo mundo tendo, com o carro tendendo a sair de traseira. O problema do Mário Domingues foi apenas um que ele não conseguiu segurar, enquanto os outros estavam reclamando a mesma coisa. Deve haver modificação, pelo menos no tipo de pressão de pneu aqui no box do Tony Kanaan. A gente vai acompanhar a parada do brasileiro. Muito bem, agora o pit está aberto, você viu ali, aí vem Paul Tracy, Scott Dixon, vem todo mundo, Tony Kanaan. Adrian Fernandes, Michel Jourdain, todo mundo chega para a parada, fica movimentado o pit. Isso aí pode ser decisivo na corrida. Isso é super importante e vai ser interessante analisar o movimento, a movimentação desse homem que troca o pneu da frente do lado direito dos carros. Ele, após a troca do pneu, ele vem para frente e acerta e ajusta as asas dianteiras. Paul Tracy, sai Tony Kanaan, vem em terceiro. Tony Kanaan aparece em terceiro e o Patrick Carpentier pula para segundo lugar. Tony Kanaan continua segurando, continua na terceira posição, segura bem. O Adrian Fernandes vem para quarto lugar. Esse pit agitadíssimo.
A primeira parada dos pilotos para a troca de pneus do pit, Celso Miranda. E pelo jeito vai ser assim nas 2 ou 3 outras paradas, porque a intensidade dessa disputa foi interessante. As equipes sabem que é aqui que tem que conseguir um lugar na pista, porque ali, como vocês já viram na primeira parte, está difícil de ultrapassar. A gente está conferindo o desgaste dos pneus também. O desgaste está um pouquinho excessivo. Talvez a gente tenha daqui a pouco uma trilha mais forte sendo formada, porque essa borracha que está escapando dos pneus vai fazer com que mais sujeira fique fora do traçado. Está gastando muito pneu. Muito bem, e foi um pouco calmo na saída, evidentemente, porque está todo mundo ali vivendo a bandeira amarela depois da rodada do Mário Domingues. Mas ainda assim é um pit muito tenso, porque afinal de contas todo mundo junto. Está vendo o Mário Domingues aí, está voltando para a pista. A primeira colocação do Paul Tracy. Paul Tracy o primeiro colocado, Patrick Carpentier o segundo, Tony Kanaan aparece na terceira posição. Em quarto lugar o Adrian Fernandes, em quinto o Maiko Andretti. Maiko Andretti veio para quinto lugar nesse pit. Em sexto lugar fica o Tora Takagi. E na sétima posição o Scott Dixon. Scott Dixon estava em segundo, caiu para sétimo lugar. O Cristiano da Mata em oitavo. Bruno Junqueira em 12º. E o Christian Fittipaldi, onde é que está o Christian Fittipaldi? Ele ficou em nono lugar, melhorou a posição dele. É o nono colocado. Fórmula Mundial, aqui tem sempre brasileiro na frente. As emoções da Fórmula Mundial. Já com bandeira verde, 75 voltas disputadas no Grande Prêmio de Milwaukee. O Paul Tracy continua na primeira posição. Você está vendo ali o segundo colocado, que é Patrick Carpentier. O canadense se deu muito bem no último pit. Agora é o segundo colocado. Tony Kanaan vem logo atrás dele. A terceira posição é do piloto brasileiro Tony Kanaan. Em quarto lugar está o Adrian Fernandes. Em quinto lugar está o Maiko Andretti. O veterano Maiko Andretti, que já cansou de vencer em Milwaukee. A sexta posição do Tora Takagi. Em sétimo, Scott Dixon. Em oitavo, Dario Franchitti, que é o líder do campeonato. Dario Franchitti é o oitavo colocado. E o Cristiano da Mata em nono. O Christian está em 10º lugar. E o Bruno em 11º. Os brasileiros, exceto o Tony Kanaan, estão juntos ali no meio da classificação. Você está vendo ali o Cristiano da Mata e logo atrás o Christian Fittipaldi. Cristiano em nono, Christian em 10º. Veja o Christian com o capacete amarelo, carro verde. Cristiano com esse carro escuro mantém-se no traçado, está na frente do Christian e a disputa ali é pela décima posição. Pela nona posição, que é a posição do Cristiano da Mata. 78 voltas disputadas com o tempo nublado em Milwaukee. O Grande Prêmio de Milwaukee, a quarta etapa da Fórmula Mundial deste ano. E neste mês, você sabe, 4 corridas. Domingo que vem tem Laguna Seca. Uma prova muito especial, talvez uma das mais glamorosas provas de todo o calendário da Fórmula Mundial. Christian Fittipaldi vai continuando ali a sua luta para tentar passar o Cristiano da Mata. O Christian Fittipaldi é o 10º colocado, o Cristiano da Mata está em nono lugar. Veja ali, no final da reta ele vem, como disse o André, a ultrapassagem vai sendo construída já algumas voltas antes. E o Christian vai tentando encostar no Cristiano da Mata, são os dois da equipe Newman Haas. O Cristiano está mais bem posicionado na classificação do Mundial de Pilotos, mas o que vale, evidentemente, é a disputa aí na pista. E aí o Townsend Bell, é um dos últimos colocados da corrida, o norte-americano Townsend Bell. Lá na frente, Paul Tracy, vai embora. O canadense é o primeiro colocado, abre 1,5 segundos na frente do Patrick Carpentier, num oval de 1 milha. É um tempasso que abre o Paul Tracy. A terceira posição do Tony Kanaan. Está 3 segundos atrás do Paul Tracy. Está bem na história o Tony Kanaan. Tem muita corrida pela frente. 82 voltas disputadas no Grande Prêmio de Milwaukee. Maiko Andretti, de olho no Maiko Andretti. Essa fera da Fórmula Mundial é o quarto colocado. A quinta posição do Adrian Fernandes. Você está vendo ali o Patrick Carpentier. E aí o Paul Tracy. Paul Tracy é o primeiro. Largou na frente, continua na frente até agora. No grid estava em segundo. Na largada pulou para primeiro, ultrapassou o Adrian Fernandes e continua na primeira posição até aqui. E o Patrick Carpentier está ali desesperadamente tentando chegar no Paul Tracy. Mas está andando muito o carro da Green. Muito rápido, muito constante. A gente vê que as voltas dele variam aí centésimos de segundo. Ou seja, ele vem virando que nem um relógio. Num ritmo muito forte, abrindo aí
2 segundos para o Patrick Carpentier, que para uma pista dessa, como você falou, de 1 milha, é muita coisa. No pit, Celso Miranda. Michael Andretti, que já venceu 5 provas aqui em Milwaukee, está fazendo a cada passagem a sua melhor volta da prova. Ou seja, depois do último pit, ele conseguiu melhorar muito o seu carro. Na última passagem, 23 segundos, ponto 4. O piloto mais rápido da pista no momento. Tá certo, mas o Paul Tracy já chegou a rodar 22.9, não é? E agora o Paul Tracy está rodando 23.2. Nessa volta ele foi um pouquinho mais rápido de novo que o Patrick Carpentier, que rodou 23.3. E o brasileiro Tony Kanaan está junto. 23.3 também, está 4 segundos atrás do Paul Tracy. Uma grande vantagem tem o Paul Tracy. Está abrindo 2 segundos em cima do Patrick Carpentier, que é o segundo colocado. E o Michael Andretti, piloto norte-americano, na 4ª posição, depois de 86 voltas disputadas no Grande Prêmio de Milwaukee, num total de 250 voltas. São as emoções da Fórmula Mundial que você acompanha aqui na Record. Olha o Michael Andretti. Vai chegando no Tony Kanaan. Ele está 1 segundo, exatamente 1 segundo atrás do Tony. Vamos ver essa disputa aí agora. Está andando muito na última volta, andou 23.3. O Tony Kanaan também, 23.3. O Michael Andretti está 1 segundo atrás, mas está chegando. O segundo estava na volta anterior. Parece que nessa volta já diminuiu um pouquinho. 87 voltas completadas. Você acha que ele vai atacar o Tony, André? Ele vai atacar o Tony, com certeza. Não vai ser fácil passar. A não ser que o Tony erre ou dê aí, abra uma brecha, vai ser muito difícil ele ultrapassar. Porém, essa é a característica do Michael. Ele vem ali do meio do pelotão, vem ganhando posições na parte intermediária, na parte do meio da corrida, para dar o bote no final. É assim que ele conseguiu vencer já tantas vezes em Milwaukee. 5 vezes já em Milwaukee, 42 vezes já na Fórmula Mundial. É um recordista, o piloto mais experiente da Fórmula Mundial que está aí na pista. O filho do Mário, Michael Andretti. A classificação, Paul Tracy, Carpentier, Tony Kanaan, Michael Andretti, Adrian Fernandes. Estes os 6 primeiros colocados. O Paul Tracy já coloca mais de 2 segundos em cima do Patrick Carpentier. E está quase 5 na frente do Tony Kanaan, que é o 3º colocado. Eu estou de olho no Tony Kanaan e no Paul Tracy. No Tony Kanaan e no Michael Andretti. O Michael Andretti é o 4º colocado. 1 segundo, ponto 1. O Tony andou um pouco mais rápido agora nesta volta. Abriu um pouco. Ganha uma folga o Tony Kanaan. Depois de 91 voltas disputadas no Grande Prêmio de Milwaukee. A próxima parada, então, Celso Miranda. Vai ser lá pela volta número 160, 155, por aí, é isso? 133, se a gente contar que eles pararam na volta do número 65 e só podem andar 68 voltas. Então é na volta 135, é? 135. 133 é o limite. 133. Essa volta todo mundo vai ter que parar de novo. Pode parar antes, evidentemente, mas até a volta 133, todo mundo que parou na volta número 65 vai ter que parar. A primeira posição do canadense Paul Tracy, mais de 2 segundos na frente de Patrick Carpentier. É o Tony? É Tony Kanaan no pit. Tony Kanaan deixa a 3ª posição, vai para o pit. Deve estar com problema, porque não deveria estar parando agora, não é janela para ele estar parando. Fica atento. Celso Miranda no pit, olha o Tony, Celso. Ele está parando aqui, deve estar saindo muita fumaça do motor. Deixa eu perguntar aqui. Problema de câmbio. Problema de câmbio, então, no carro Lola, que foi estreado foi usado a partir de sexta-feira apenas, pelo Tony Kanaan, está abandonando o brasileiro. Que pena, hein? Tony Kanaan fora. Estava bem colocado, o 3º colocado, não dá mais para Tony Kanaan, que vai para o pit e abandona a corrida. Essa é uma pista que o câmbio é exigido demais. O desgaste dele. Só troca 2, 3 vezes de marcha? Mas você vem em alta velocidade, você reduz a marcha, o carro começa a torcer, porque ele está sempre na entrada de curva ou na saída de curva. Isso exige demais do câmbio. Que frustração para Tony Kanaan, que é um piloto muito rápido. Ele tem andado muito bem, mas o carro não tem respondido. Tem deixado o Tony na mão muitas vezes. De novo ali naquele murinho, uma imagem que já é conhecida por muita gente, desolado, cabeça baixa. Para um piloto que está sentindo que tem a chance de estar muito bem na corrida, sair dessa maneira, no meio da prova, é realmente de deixar o coração partido do piloto. E aí o piloto da Forsythe, de novo no pit. É o Patrick Carpentier, que estava em 2º lugar. Ele muda a estratégia, vai lá, coloca pneus.
Será que está com problema também o Patrick Carpentier? O Alex Tagliani ainda há pouco ficou um tempão no pit e perdeu a corrida também. Olha, Oscar, tá com cara de ter o mesmo problema. Do jeito que estão tirando aí a caixa, tirando essa lateral do lado esquerdo, que é onde fica toda a parte eletrônica, elétrica do carro, tá com cara de que está com o mesmo problema elétrico no carro do Patrick Carpentier. E com isso, dois veteranos, dois experientes da Fórmula Mundial vão brigar pela primeira posição. Paul Tracy está em primeiro e o Mike Andretti chega e fica em segundo lugar. Mike Andretti está em segundo. No pit, mais notícias. No pit, Celso Miranda. Confirmando o problema elétrico no carro do Patrick Carpentier, problema no alternador, trocando bateria, vamos ver se ele consegue voltar. E o Tony Kanaan passou direto aqui, não quis falar com ninguém, está muito chateado, porque tinha corrida na mão, estava calculando, usando exatamente o carro do jeito que ele podia. Mas esse carro foi estreou apenas na sexta-feira. Na sexta-feira mesmo ele teve problemas nos freios, hoje de manhã ele teve problemas de acerto do carro, modificou tudo, talvez exatamente por ser um carro muito novo, deu esse problema no câmbio. E esse aí é o companheiro do Celso Miranda, que também está lá no pit, agitando como o Celso para lá e para cá. Olha, o Paul Tracy é o primeiro colocado, o Michael Andretti é o segundo colocado, a terceira posição do Adrian Fernandes, em quarto lugar está o Toro Takagi, estes os quatro primeiros colocados. Em quinto lugar está o Scott Dixon e em sexto lugar o Dario Franchitti. Dario Franchitti está em sexto lugar. E que está falando ali que você viu, eu achei que era um companheiro, um repórter do Celso, mas não é o Mário Domingues, que também abandonou a corrida. E aí o Michael Andretti, que é o segundo colocado no Grande Prêmio de Milwaukee. Está 3 segundos, ponto 1 atrás do Paul Tracy. Já tirou um segundo. Desde que chegou em segundo lugar, chegou com 4 segundos atrás. E agora já está 2,5 na última volta. O Michael Andretti está chegando. Vamos ter uma grande disputa pela primeira posição daqui a pouco, se continuar assim. O Michael Andretti, com esse carro da Green, vem de novo para tentar mais uma vitória da Fórmula Mundial. Tem, evidentemente, muita corrida pela frente. Nós estamos com 102, 103 voltas disputadas até aqui. O Paul Tracy teve dificuldades para passar um retardatário ainda há pouco. Com isso, o Michael Andretti chegou. Vamos ver se ele passa bem agora o Townsend Bell, que também é o norte-americano. Esse é o Paul Tracy, que está chegando do Townsend Bell mais uma vez. E ali atrás o Michael Andretti. Michael Andretti é o segundo colocado. E com essas mudanças, com essa parada do Tony Kanaan e do Patrick Carpentier, o Cristiano da Mata já está em sétimo lugar e o Christian Fittipaldi é oitavo. O Bruno Junqueira está em nono lugar. Depois de 103 voltas disputadas no Grande Prêmio de Milwaukee. Olha o Michael Andretti chegando, André, olha ali. É interessante porque com pista limpa, o Paul Tracy vem andando muito mais rápido, um ritmo de corrida bem mais forte que o Michael Andretti. Mas na hora que pega tráfego, aí a dificuldade do Paul Tracy aumenta bastante. Vai ser muito interessante ver essa briga dos dois aí, porque nenhum dos dois é piloto de tirar o pé. Os dois são muito agressivos e deve sair faísca nessa luta aí. Você viu o Paul Tracy passando o Townsend Bell, o Michael Andretti tentou ir junto, mas o Townsend Bell não deixou, fechou a porta. Então, agora o Paul Tracy vai de novo ter vento na cara, pista livre na frente, é o primeiro colocado, sem nenhum retardatário na frente. E o Michael Andretti tem o Townsend Bell para resolver esse problema aí. Michael Andretti chegou a ficar meio segundo atrás do Paul Tracy. O Paul Tracy deve abrir um pouco agora. O Michael tem que resolver rápido o problema para continuar a perseguição. Mas como disse o André, o Paul Tracy, quando não tem nenhum carro na frente, está andando muito. Está acertado, está redondo o carro da Green do Paul Tracy. Os dois são da mesma equipe. Agora o Townsend Bell abre. Michael Andretti de novo em segundo lugar. Continua em segundo lugar, agora de novo sem nenhum retardatário entre ele e o Paul Tracy. Paul Tracy em primeiro está 1 segundo, ponto 6. O Paul Tracy abriu um pouco, mas dá para pegar. Michael Andretti é o segundo colocado. Ninguém tira o pé aí, André. O Paul Tracy realmente vem num ritmo forte quando sozinho. O duro é que ele vai ter que pegar retardatários pela frente. Ele tem o Michel Jordan e tem o Max Papes, que se ele continuando nesse ritmo, é questão de voltas para estar pegando eles. E aí a chance do Michael Andretti encostar e tentar uma briga aí pela primeira posição. O Townsend Bell foi ultrapassado ainda há pouco pelo Paul Tracy, é o 14º colocado. O Michel Jordan está na 13ª posição. E o Michael Andretti, o Paul Tracy, que é o líder da prova, já vai chegando ali no piloto Michel Jordan com o carro da Reihal. Michel Jordan é o 13º colocado. São as emoções da Fórmula Mundial que você acompanha aqui na tela da Record. Veja ali. O Jimmy Vasser está com problemas abrindo, todo mundo passa o Jimmy Vasser. Ele deu uma boa escapada ali. Conseguiu se livrar do muro por pouco. Você sabe que quando o André fala conseguiu se livrar do muro, ele fala com a boca cheia porque ele foi um piloto
Então ele sabe perfeitamente o tamanho que fica o muro quando o carro escapa a 300 por hora e o muro não sai do lugar, continua parado e o carro chega, né, André? E ele é duro. Já foi lá algumas vezes, né, André? Só existem dois tipos de piloto correndo nos ovais. Aquele que já bateu e aquele que vai bater. Não tem outro. Olha o Jimmy Vasser aí, que escapou ainda há pouco de uma boa pancada no muro. 110 voltas completadas no Grande Prêmio de Milwaukee. Você está conferindo aí em cima a classificação? Olha lá. Já acharam o muro aí. E é o Scott Dixon. Vejamos. Já acharam o muro. É o Shinji Nakano. Ou o Toro Takagi com o carro da Walker, o japonês, o Toro Takagi. Ele vai no muro, volta e aparece a bandeira amarela. A segunda bandeira amarela da corrida. Shinji Nakano. Paul 3 está em primeiro, Michael Andretti em segundo, surge a bandeira amarela, a disputa pela primeira colocação continua já com a bandeira verde que vai aparecer daqui a pouquinho. Essa seguramente uma bandeira amarela curta. Michael Andretti em segundo, Adrian Fernandes está em terceiro, o Scott Dixon é o quarto colocado, aparece de novo entre os primeiros, Scott Dixon, ficou lá atrás, veio retomando e está aí de novo, em quarto lugar. Na quinta posição, Toro Takagi, que agora está saindo porque teve um problema o Toro Takagi. O Dario Franchitti vem para quinto lugar. O Cristiano da Mata pula para a sexta posição. Toro Takagi vai para o pit. Depois desse encontro que ele teve com o muro. O Christian Fittipaldi é o sétimo colocado. O Cristiano da Mata já está em sexto lugar. É o sexto colocado, o Cristiano da Mata. Fim de corrida para o japonês Toro Takagi. No pit, Celso Miranda. Acompanhando a movimentação das equipes que estão esperando aí os líderes da prova e também os pilotos brasileiros. O Cristiano da Mata e o Christian Fittipaldi. A disputa por posição aqui vai ser muito intensa. Os pilotos estão, ou melhor, os mecânicos estão com tudo preparado para devolver os pilotos o mais rápido possível. Na equipe do Christian Fittipaldi e do Cristiano da Mata, nenhuma modificação nos carros. O pit está aberto. O pit está aberto na volta número 113. O limite para se parar é volta número 133, como disse o Celso ainda há pouco. O Pescar está lá na pista. E vamos ver se o pessoal vai ficar na pista ou vem para o pit. Paul Tracy na pista, Michael Andretti no pit. De olho no Michael Andretti, é ele? Cristiano da Mata também. Estratégias totalmente diferentes. Cristiano da Mata também no pit. Alguns param, outros não. Michael Andretti chega. E o Cristiano da Mata também está chegando. E o Bruno também. Bruno Junqueira também vai para o pit. O difícil dessa estratégia do Michael é que ele volta agora com pista suja, ou seja, com pilotos mais lentos do que ele na frente dele. Isso dificulta o ritmo de corrida dele. Agora, vai para uma estratégia diferente do líder, que sempre é um ponto de interrogação. No pit, Celso Miranda. Fala, Celso. No último minuto, a equipe da Newman Haas, do lado do Christian Fittipaldi, decidiu não fazer a parada com o piloto brasileiro. Apenas o Cristiano da Mata parou. Isso dá um sabor especial para a corrida, né? Toda vez que pilotos que estão na liderança optam por estratégias diferentes, você tem aí grandes chances de surpresa. O trabalho do Paul Tracy para tentar manter aquecidos os pneus. Carro para a esquerda, para a direita, para a esquerda. E esse trabalho, que marcha ele está aí, André? Você sabe o que é interessante? No volante você tem todo o painel, aí estão todas as informações para o piloto. Agora ela fica piscando, isso é um processo especial, é um codificador especial para que a câmera não consiga pegar o que está escrito ali dentro. Porque senão as outras equipes teriam acesso a informações importantes que só o piloto e a equipe dele podem ter. Vem aí a bandeira verde no pit, Celso Miranda. A equipe do Christian Fittipaldi disse o seguinte: vamos seguir a estratégia do líder. Se eles estão escolhendo um outro momento para parar, vamos escolher outro momento para parar também. Lembrando que o limite continua sendo da volta de número 133. O Cristiano da Mata, ele fez um pit ainda há pouco, mas está voltando para o pit, porque está com problemas. Está com problema. Paul Tracy vai para o pit. Paul Tracy vai para o pit. Então a equipe Green decide, depois de buscar o Michael Andretti lá na pista para fazer o pit, colocar também o líder da prova. E vem todo mundo junto. Agora eu não entendi. Porque ele não parou da primeira vez, agora ele vai perder a liderança. Porque ele deixou de parar na primeira vez, com certeza ele vai para o meio do grupo aí.
Olha só, o Jimmy Vasser volta, o Paul Tracy na frente, logo depois o Adrian Fernandes, mas acho que ele perde a liderança, né? Com certeza, perde a liderança por não ter parado junto com os líderes. Sabe quem é o líder agora? Christian Fittipaldi. Christian Fittipaldi. Vamos conferir já já. Michael Andretti, experiente, veterano, tarimbado, 42 vitórias, roda com a bandeira amarela, mas consegue voltar. A gente fala isso num tom jocoso, mas o André sabe o quanto é difícil segurar esse carro. Você está andando sempre ali no limite. 350, 330 por hora. E de repente vem uma bandeira amarela que te coloca um limite de 70, 80 por hora. 80, 90. E que muda totalmente as características do pneu, principalmente. A coisa mais crítica de quando você diminui a velocidade são os pneus que passam a ter uma aderência totalmente diferente quando do ritmo normal de corrida. Bem, meus amigos, com essa parada no pit, Paul Tracy parou, Michael Andretti parou, Michael Andretti rodou, já está de volta. A classificação deste momento está assim. Christian Fittipaldi, anote aí, Christian Fittipaldi é o líder da prova. Está em primeiro lugar. Depois de 117 voltas, esperando a bandeira verde que vem já já. A segunda posição do Massimiliano Papes e o Bruno Junqueira é o terceiro colocado, é o que está me informando o computador. Na cabine da Record, Bruno Junqueira é o terceiro colocado, o Scott Dixon está em quarto lugar. O Carpentier comentando que ele teve exatamente o mesmo problema do seu companheiro de equipe, do Tagliani, problema elétrico do carro, trocaram as baterias, mas infelizmente não dá para continuar. Muito bem, enquanto o Patrick Carpentier explica aí, eu quero que o Celso Miranda me dê notícias aí, por favor, do Cristiano da Mata, que parou 2 vezes. Celso. Para mudar a pressão de pneu e aproveitar a bandeira amarela. Também colocou um pouco mais de combustível. E ó, o Christian Fittipaldi está entrando no pit. Ficou líder então, só na bandeira amarela. O Christian Fittipaldi, ele vai para o pit também. E vai perder a posição de líder. O carro do Christian. Com as novas cores. Já está no chão, pronto, vai embora, Christian Fittipaldi. Massimiliano Papes também foi para o pit. O Scott Dixon, que era o terceiro colocado, também no pit. O Christian está saindo na frente dos 3. Dos 3 é o primeiro colocado ali, mas ele está perdendo, evidentemente, a liderança. Olha o Michael Andretti outra vez aí. Ele teve que parar porque naquela rodada é natural que estrague os pneus. A gente costuma chamar de que deixa o pneu quadrado, porque acaba forçando lateralmente o pneu e com isso ele perde as suas características ideais. 120 voltas completadas no Grande Prêmio de Milwaukee nos Estados Unidos. Estamos praticamente aí no meio da corrida, num total de 250 voltas. Você está vendo o norte-americano Michael Andretti. Estava brigando pela primeira colocação com o Paul Tracy no momento em que surgiu a bandeira amarela. E todo mundo teve ali uma estratégia diferente. Embolou muito a classificação. O Bruno Junqueira, para você ter uma ideia, agora é o líder da prova. Ele não foi para o pit, é o primeiro colocado e o Kenny Brack é o segundo colocado. Você está vendo o Michael Andretti, carro número 39 da Green. Estamos esperando a bandeira verde que aparece já já. A bandeira verde está chegando. Olha o Bruno Junqueira, capricha Bruno. É o piloto brasileiro que está na primeira posição, já venceu um esse ano, já tem 2 vitórias da Fórmula Mundial. Esse ano a vitória dele foi no oval, na última corrida em Motegi, no Japão. Capricha Bruno, capricha Bruno. É o primeiro colocado e vem aí a bandeira verde. Vai bem o Bruno, ele está dando uma canseira no Kenny Brack. Você vê o Kenny Brack que vinha aí de um ano excepcional em ovais, está enfrentando essa dificuldade toda. Bruno Junqueira, o primeiro colocado. O Scott Dixon está ali do lado dele, mas o Scott Dixon está lá atrás. O Kenny Brack está ali brigando. O Kenny Brack é que está do lado dele. O Kenny Brack está no lado dele. Uma volta a mais. Uma volta e vem a disputa ali. Os 2 da Chip Ganassi na ponta. Bruno Junqueira e Kenny Brack. O Paul Tracy, com essa confusão toda, está em terceiro lugar. O Bruno não fez a parada dele. Deve parar daqui a pouco. O Celso me confirma já já. Deixa eu ver essa bandeira verde. Bruno Junqueira, Kenny Brack, Paul Tracy, Jimmy Vasser, Adrian Fernandes. Lá vem as feras. Vai aparecer a bandeira verde de novo no circuito de Milwaukee, nos Estados Unidos. Bandeira verde. Sendo agitada a bandeira verde lá na frente. Na saída da curva, Jacopé embaixo, Bruno Junqueira, capricha Bruno. Kenny Brack vai por dentro. Faz a tomada na curva na frente. Kenny Brack é o líder.
Bruno Junqueira em segundo. A terceira posição do Paul Tracy. Bandeira verde, tá valendo. São as emoções do Grande Prêmio de Milwaukee. Kenny Brack passa e vai embora. E abre. Bruno Junqueira, Paul Tracy por fora. Por fora. Bruno Junqueira por baixo. Paul Tracy na saída da curva. Paul Tracy consegue ultrapassar por fora. O canadense é maluco, hein, André? Ele realmente tem uma agressividade, uma competência bastante grande. De vez em quando ele faz umas loucuras, mas essa a gente realmente tem que tirar o chapéu. Foi espetacular, foi espetacular. Paul Tracy passa para a segunda colocação. São as emoções da Fórmula Mundial que você acompanha aqui na tela da Record. Um circuito oval de 1 milha. Interessante a disputa, a todo momento ultrapassagem, veja ali. A briga de Dário Franchitti, que é o líder do campeonato, está atrás do Adrian Fernandes, tentando ganhar uma posição a mais. O Adrian Fernandes é o quarto colocado, o Dário Franchitti, que não é bobo nem nada, já começa a aparecer também entre os primeiros. É o quinto colocado. Kenny Brack está na frente, Paul Tracy em segundo, Bruno Junqueira é o terceiro colocado. Ainda há pouco você viu uma grande ultrapassagem do automobilismo. Paul Tracy no Bruno Junqueira. O André, para se ter uma ideia, aqui na cabine da Record, ficou de pé. E olha que o André não é fanático em Paul Tracy, hein? Mas tem que respeitar quando um piloto faz uma ultrapassagem como essas. Vale o aplauso. Isso mostra a competitividade que essa categoria tem. A gente já teve aí inúmeros líderes. Isso mostra o quanto os pilotos, o quanto os carros são competitivos. E é isso que dá alegria de ver uma corrida como essa. 126 voltas disputadas até a volta número 133. Vai ter gente que vai para o pit ainda. O Bruno Junqueira não parou nessa bandeira amarela, Celso Miranda. Você pode me confirmar aí no pit, Celso, por favor? Estou confirmando então que ele fez a segunda parada sim, só que ele parou na volta de número 112. E com essa nova regra da CAT, se a gente somar aí as 68 voltas que ele tem para fazer a próxima parada, ele estaria fazendo a parada na volta de número 180. Se você somar outras 68 voltas, ele não consegue terminar a prova, ele ficaria com 248, ou seja, pilotos como Paul Tracy, Adrian Fernandes, Dário Franchitti, Christian Fittipaldi e Cristiano da Mata pararam a partir da volta de número 114 e estão dentro da janela para apenas mais uma parada até o final da corrida. Então, por uma questão de estratégia e matemática, Chip Ganassi com o Bruno Junqueira e com o Kenny Brack acha que vai ter mais uma bandeira amarela e vai poder trazer os pilotos para o pit para completar, então, o número de voltas que vão faltar até a bandeirada final. Bem explicado pelo Celso Miranda, você está vendo a classificação, Kenny Brack está em primeiro, Paul Tracy em segundo, Bruno Junqueira é o terceiro, Fernandes está em quarto e o Dário Franchitti já chega na quinta posição. Mas o Celso explicou direitinho, veja só. O Paul Tracy, que é o segundo colocado, pode se dar o luxo, se não tiver mais nenhuma bandeira amarela, de parar só uma vez até o final da prova. Porque ele parou nas duas últimas voltas ali com a bandeira amarela, usou bem a bandeira amarela e agora fica esperando que não tenha mais bandeira amarela até o final da prova para fazer só uma parada, André. Agora eu consegui entender, na verdade, com essa explicação do Celso, que veio em ótima hora, porque eu não consegui entender a razão pela qual o Paul Tracy não parou junto com o Michael Andretti. Kenny Brack vai bem na primeira colocação, está abrindo ali, está 2 segundos da frente do Paul Tracy, que é o segundo colocado. Bruno Junqueira segura a terceira posição. Vem Bruno, é o terceiro. Adrian Fernandes está em quarto, Dário Franchitti em quinto e o Cristiano da Mata, o mineiro Cristiano da Mata, já aparece em sexto lugar nessa corrida. Michel Jourdain está em sétimo, Christian Fittipaldi em oitavo lugar. E o Tony Kanaan já abandonou, já está fora da corrida. Algumas voltas atrás, com problemas no câmbio, ele abandonou o Grande Prêmio de Milwaukee. Você está vendo o Paul Tracy, que deu uma ultrapassagem extraordinária na corrida de hoje. Ele passou o brasileiro Bruno Junqueira por fora. No circuito oval de 1 milha. Kenny Brack lá na frente, pois não, André? Agora, aquele ritmo que o Paul Tracy vinha imprimindo antes dessa última parada, quem vem imprimindo agora é o Kenny Brack, que está na liderança e virando 22,9. Está abaixo dos 23 segundos, 22,9. E o Paul Tracy 23,2. E o Bruno também, 23 ponto alguma coisa. Então o Kenny Brack é que está andando mais que todo mundo. Vindo um ritmo forte, abrindo do Paul Tracy. Ele já está aí com acima dos 2 segundos de liderança para o Paul Tracy. Imprimindo um ritmo forte que só vai dar para ser diminuído se pegar um retardatário. Você sabe, nesse mês de junho, 4 corridas da Fórmula Mundial. A próxima prova, o Grande Prêmio de Laguna Seca. É uma corrida interessante também que você vai acompanhar, claro, aqui na tela da Record, mais uma etapa da Fórmula Mundial. 4 corridas no mês de junho. É Laguna Seca, depois vem Portland, depois vem Chicago
São as emoções da Fórmula Mundial. Veja só, Townsend Bell sempre com problemas. Kenny Brack lá na frente, ignora tudo isso, é o primeiro colocado. Paul Tracy em segundo, Bruno Junqueira em terceiro. Esses os 3 primeiros colocados e o Townsend Bell, vamos ver se ele consegue levar o carro até o pit. Se não conseguir, vai aparecer mais uma bandeira. E aí todo mundo pode ficar zerado com essa história de uma parada até o final da corrida. Mas ele vai conseguir levar. Está entrando no pit Townsend Bell. O piloto norte-americano que não teve um bom dia hoje até agora. Os pneus do carro estão quase ali 10 para as 2. Tá esquisito o pneu dianteiro esquerdo. Parece que está com algum problema. Está bem mais aberto. Sem condições no momento, Townsend Bell. Kenny Brack em primeiro. Paul Tracy é o segundo colocado. 137 voltas disputadas no Grande Prêmio de Milwaukee. No pit, informações de Celso Miranda. Fala, Celso. É estranho esse problema que acontece com o Townsend Bell. A gente vai saber aqui com a equipe exatamente o que foi que aconteceu, porque pode ser um problema parecido com o que aconteceu com o Nakano. A gente vai verificar e já trazemos a informação. Ele já está saindo do carro e não dá mais para o norte-americano. Townsend Bell está fora da corrida também do Grande Prêmio de Milwaukee. Já abandonaram a corrida. Townsend Bell, Tora Takagi, Patrick Carpentier, o Tony Kanaan, Mário Domingues, Shinji Nakano, o Alex Tagliani. Os pilotos que já abandonaram o Grande Prêmio de Milwaukee. Na pista, em primeiro, Kenny Brack, depois Paul Tracy, Bruno, Scott Dixon, Massimiliano Papes, o Michael Andretti, que está em sexto lugar, vem para a sexta posição já o Michael Andretti. Está vendo aí o Bruno? O Kenny Brack, que é o líder da prova. Em sétimo, Adrian Fernandes. Em oitavo, Christian. Em nono, Scott Dixon. Em décimo, Papes. Em 11º, Michael Andretti. Em 12º, Jimmy Vasser. Michael Andretti está caindo também de posição. O computador está registrando aqui. O Cristiano da Mata continua em sexto lugar. Kenny Brack, líder. Paul Tracy em segundo. A vantagem do Kenny Brack por Paul Tracy de 2 segundos, ponto 3. Uma extraordinária vantagem no oval de 1 milha. Está muito bem o Kenny Brack. Correndo atrás da sua primeira vitória. O Bruno Junqueira é o terceiro colocado. Está bem na parada também o Bruno. Está 5 segundos, ponto 9 atrás do Kenny Brack. Mas numa ótima posição. E o Cristiano da Mata, que é o sexto colocado, vem na balada. E o Christian Fittipaldi está na 8ª posição. Tem muita corrida na frente, pela frente. É importante você estar ali na volta do líder e perto do líder. E os brasileiros estão aí na parada. Fórmula Mundial, aqui tem sempre brasileiro na frente. Passando a limpo com Boris Casoy. Hoje, 11h30 da noite. ...143 voltas, 144 voltas completadas agora por Kenny Brack, que é o líder da prova, o primeiro colocado. Bruno Junqueira está em terceiro lugar. Esse é o carro do Bruno Junqueira. Esse é o trabalho do piloto brasileiro Bruno Junqueira, já vencedor de uma corrida este ano, andando aí a sempre mais de 300 km por hora. Atrás do Bruno Junqueira está o Adrian Fernandes e está perto do Bruno. E é sempre perto no circuito oval. A vantagem do Bruno Junqueira para Adrian Fernandes, até que não está tão perto assim, de 2 segundos, ponto 7. Relativamente confortável a posição do Bruno, na terceira posição. Na frente dele o Paul Tracy, lá na ponta Kenny Brack. Veja aí o Adrian. Na reta, vai tentar encostar no Bruno. E logo depois vem Dario Franchitti, que é o líder do campeonato, é o quinto colocado. Está 800 milésimos de segundos atrás do Adrian Fernandes. Está bem perto. E pode abrir um ataque daqui a pouco em cima do mexicano. E logo depois, Cristiano da Mata, olha ele aí. Passa o Cristiano. Fecha mais uma volta também o piloto brasileiro. É o sexto colocado, está 2 segundos, ponto 2 atrás do Dario Franchitti. E o Christian, que vem imprimindo um ritmo forte também em cima do Michel Jourdain. Ele que vem virando 2 décimos aproximadamente mais rápido que ele. Está a meio segundo atrás. Logo, logo deve dar o bote em cima dele para se aproximar do Cristiano da Mata. Bem, vamos ver um pouco o Cristiano da Mata. Veja só o trabalho do piloto brasileiro. Vai, Cristiano, é o sexto colocado no Grande Prêmio de Milwaukee. Na curva 2, faz a tomada da curva 2. Logo atrás do Cristiano vem Michel Jourdain com o carro da Reihal esse ano. É o segundo colocado na classificação do Mundial de Pilotos. Em primeiro lugar está o Dario Franchitti com 34 pontos ganhos até aqui.
E na segunda posição vem o Michel Jourdain, com 32 pontos. A terceira posição do piloto brasileiro, Cristiano Tamada, com 27 pontos. Começo de temporada ainda, esta é a quarta corrida. E o Cristiano muito bem na classificação. Olha o Christian Fittipaldi. Está bem colocado também. Oitava posição para Christian Fittipaldi. Tem muita corrida pela frente. 148 voltas completadas. Na frente do Christian está o Michel Jourdain. O Christian está atrás do Michel Jourdain meio segundo. Na última volta, meio segundo. Se apertar um pouquinho, pode ficar em uma posição de ultrapassagem. O Christian Fittipaldi está rodando a 23,5 na última volta. O Michel Jourdain, 23,7. Já tirou, está encostando, está encostando. Completa mais uma volta, Christian. A oitava posição do Christian, em sétimo lugar, o Michel Jourdain. E aí o Scott Dixon. O neozelandês Scott Dixon marcando a sua estreia na Chip Ganassi desse ano. Estava correndo até a corrida passada na PEC West, na atual PWR, e agora está na Chip Ganassi. É o nono colocado da prova, com o carro número 44. O Scott Dixon com uma estratégia um pouco diferente também nos pits. Está rodando 23,2, está um segundo atrás do Christian Fittipaldi. Massimiliano Papes, você está vendo o Massimiliano Papes. São as emoções da Fórmula Mundial que você acompanha aqui na tela da Record. Esse carro 22 é do Massimiliano Papes. Lá na frente o Kenny Brack é o líder, Paul Tracy está em segundo. Massimiliano Papes é o 10º colocado, está 1 segundo, ponto 2 atrás do Scott Dixon. E atrás dele está o Michael Andretti. Deve aparecer já o Michael Andretti. Michael Andretti está colado no Massimiliano Papes, veja só. Olha o Michael Andretti aí. Norte-americano, Michael Andretti. Tentando a 6ª vitória dele neste circuito de Milwaukee. Já ganhou 5 vezes. Já tem 42 vitórias da Fórmula Mundial. Ele ganhou 2 anos seguidos, André. 2 anos e meio seguidos. Uma vitória atrás da outra. Já pensou? Realmente ele tem uma experiência e um ritmo muito forte. Todos os anos que eu corri junto com ele sempre foi um piloto combativo. Mesmo com um carro um pouco inferior, ele estava sempre ali disputando as primeiras posições. De novo na ponta, Kenny Brack, o líder. 1 segundo, ponto 7 na frente do Paul Tracy. O Paul Tracy tirou um pouquinho aquela vantagem enorme do Kenny Brack. Agora é 1,7. 154 voltas completadas do Grande Prêmio de Milwaukee. E o Bruno Junqueira está 4,6 atrás do Kenny Brack. Está mantendo, está bem o Bruno. É o 3º colocado. Ainda vem muita disputa aí pela frente. Daqui a pouco todo mundo vai para o pit de novo. Até a volta número 189, até a volta número 190, todo mundo de novo no pit. E de novo, com certeza, muita disputa, muita emoção para sair na frente. Na parada para troca de pneus e para reabastecimento. Kenny Brack, primeiro colocado. Paul Tracy, uma ótima corrida até aqui, dando um show, Paul Tracy. Largou em segundo, pulou para a primeira posição, perdeu essa posição de líder no pit. Conseguiu uma ultrapassagem extraordinária. A ultrapassagem da corrida em cima do Bruno Junqueira na curva por fora. E está ali em segundo lugar. Paul Tracy, de olho nessas duas feras que estão brigando pela primeira posição. Ali atrás aparece Bruno Junqueira. Veja um pouco mais o Paul Tracy. A vantagem dele agora, de Kenny Brack para Paul Tracy, é de 1 segundo, ponto 3. O velho e bom Paul Tracy, meu amigo André, está chegando. Está chegando e vai chegar mais ainda na hora que o Kenny Brack chegar mais próximo do tráfego. Que nesse momento é o Jimmy Vasser. Aliás, que é o Jimmy Vasser. Então vamos ver, vai ser já isso aí. Kenny Brack está ali. E aí o Townsend Bell. You guys till the race is over, but it's really dirty offline. Our car had a really bad push all day in the middle of both corners, and I was just hanging on, trying to run around and stay out of everybody's way, and got a little push going into turn 1 and got a little wide on the entry, and I was off the brakes and off the throttle, just waiting for the front end to bite, and then we got in the marbles, and it just kept going and going and going. So it started several hundred feet before we actually touched, and I was just a passenger just watching. Explicações do piloto Townsend Bell. Teve que parar ainda há pouco. Ele está explicando aí, contando a história da corrida dele, mas a realidade é que o carro dele estava ruim, escapando constantemente. Ele foi para a parte suja da pista e acabou
raspando no muro, e a partir daí não tem outra opção a não ser parar. Olha o Cristiano da Mata sendo ultrapassado, provavelmente com problemas do piloto brasileiro, Cristiano da Mata, que já vai para a parte de baixo da pista e vai para o pit. Cristiano da Mata está entrando no pit. Estava numa ótima corrida, o sexto colocado até aqui. Cristiano da Mata na volta número 160 vai para o pit. No pit, Celso Miranda. Celso. Trazendo informações do Bruno Junqueira, ele está com um carro muito bom. No começo da prova ele estava com o carro saindo muito de traseira. Tirou muita asa dianteira para corrigir esse problema, agora está melhor. E eu corro lá para saber do problema do Cristiano da Mata e já trago informação para você. Nem precisa correr, o Cristiano acho que está bem, ele só parou na estratégia mesmo, foi lá, trocou pneus, reabasteceu e volta inteirinho, não é, André? Aparentemente nem acerto de asa não fez. Troca de pneu, reabastecimento e de volta para a pista. Kenny Brack é o líder, Cristiano da Mata estava em sexto lugar, cai na posição agora porque foi para o pit. Também faz uma estratégia um pouco diferente aí o Cristiano da Mata. Na volta número 160 ele vai para o pit. Veja só, o Paul Tracy chega no Kenny Brack. A vantagem do Kenny Brack para o Paul Tracy agora é de menos de um segundo. Menos de um segundo. Vai voar pena aí já já. Kenny Brack em primeiro, Paul Tracy em segundo. O mundo inteiro sabe que o Paul Tracy não alisa não. Então ele chega, encosta e vai tentar ganhar a primeira posição no Grande Prêmio de Milwaukee. Bruno Junqueira ali atrás vai assistir uma posição privilegiada essa disputa. O Bruno é o terceiro colocado. De olho neles, Bruno. A primeira posição do Kenny Brack. Paul Tracy chega a 600 milésimos da vantagem do Kenny Brack. Paul Tracy já está colado. Começa a trabalhar, começa a fazer o trabalho para a ultrapassagem. Ele tem que estar embutido na curva, colado no vácuo na reta, para no final da reta fazer a ultrapassagem por dentro. Mas como se trata de Paul Tracy, pode ser que ele faça tudo ao contrário, como fez ainda há pouco. Pode. Agora, ele não deveria testar muito a sorte dele, não. Porque na frente dele ele tem um piloto que não é tão atencioso, tão delicado, e que pode ser que não facilite tanto para ele quanto facilitou o Bruno Junqueira. Nós vamos assistir essa disputa de camarote aqui, fique de olho. No pit, Celso Miranda. Problema mais grave, sim, com o Cristiano da Mata. Problema de pressão de combustível, aliás, de bomba de combustível. Vai ter que fazer várias paradas daqui até o final da prova para completar o nível do combustível no tanque. O Cristiano então vai ficar na torcida para que surja lá bandeiras e muitas bandeiras. André Ribeiro, está com problema lá numa pressão de combustível. Me conta, André. Isso é um defeito terrível para se acontecer numa corrida. Eu sofri um defeito como esse em Michigan, nas 500 milhas de Michigan, quando liderava a corrida, próximo de ganhar os $1 milhão. $1 milhão? E acabei perdendo por esse problema na bomba de combustível. Quando ela está com o tanque cheio, a bomba consegue trabalhar bem, consegue gerar pressão. Quando ela está sem o tanque cheio, ou quando o tanque começa a se aproximar do meio para baixo, ela não tem pressão suficiente para jogar para gasolina. E deixa eu ver se eu entendi direito isso daí. Você com isso daí perdeu $1 milhão? Isso é uma peça que deve custar $10, $15. Por essa peça, quer dizer, você já pensou quantas peças você ia comprar com esse $1 milhão, hein, André? Agora eu te garanto o seguinte, o técnico responsável por essa peça foi repreendido duramente. Muito bem, Grande Prêmio de Milwaukee. Paul Tracy está chegando, mas eu achei que ele ia chegar mais rápido do Kenny Brack, mas não, fica ali, a 600 milésimos de segundos atrás. Kenny Brack está andando bem ali, 22.9, o Paul Tracy andou 23.2 da última volta. Então Kenny Brack conseguiu uma folguinha. 170 voltas disputadas no Grande Prêmio de Milwaukee. Bruno Junqueira está bem, é o terceiro colocado. Está 1,5 segundos atrás do Paul Tracy. Vem bem o Bruno, hein? Tá andando muito bem. A quarta posição do Adrian Fernandes. Olha a classificação aí. E em quinto está o Dario Franchitti, que é o líder do campeonato. Kenny Brack de óculos em primeiro, o Paul Tracy em segundo, sempre sem óculos. Olha lá o Kenny Brack na frente. Aliás, quem pilota de óculos da Fórmula Mundial? Kenny Brack, o Jimmy Vasser, é isso? São óculos especiais, né? São óculos que se moldam ao rosto do piloto e que tem um elásticozinho atrás para não vibrar, para não sair do local. E tem mais alguém? É o Kenny Brack e o Jimmy Vasser, que eu me lembro, não tem mais ninguém não, né? Que eu me lembro também não. Muito bem, olha ali o piloto brasileiro, Cristiano da Mata, de volta na pista. Ele está logo atrás do Bruno Junqueira, mas ele não está em quarto lugar não, ele é um retardatário. E aí o Paul Tracy,
que é o segundo colocado no Grande Prêmio de Milwaukee, depois de 172 voltas disputadas. O Bruno Junqueira é o terceiro colocado. E logo atrás do Bruno está o Adrian Fernandes. Mas entre o Bruno e o Adrian Fernandes, se não me engano, está ali o Cristiano da Mata. Já foi ultrapassado, não? Está ali o Cristiano da Mata. Fazendo uma proteção para o Bruno Junqueira. É bom para o Bruno. A primeira posição do Kenny Brack. A segunda colocação do Paul Tracy. O Bruno, que já tem 2 vitórias da Fórmula Mundial. Piloto brasileiro está muito bem na parada. Fique de olho no Bruno. Ele é o terceiro colocado na corrida, com grandes chances, com o carro da Chip Ganassi na mão. O Kenny Brack, o companheiro dele na equipe, pela primeira vez desde que começou a temporada, está andando na frente do Bruno. Mas tem que ver quando acaba a corrida, né? Eu ainda sou mais Bruno Junqueira do que Kenny Brack. O André aposta no Bruno. E você? Você acha que o Bruno chega? Celso Miranda no pit. Quais são as notícias, Celso? Christian Fittipaldi melhorou muito o carro depois dessa última troca de pneus. Só que melhorou da tendência que estava, ou seja, querendo sair de frente. Agora está saindo um pouco de traseira, mas ele tem confiança de que pode trazer o carro para uma posição melhor até o final da corrida. O Cristiano da Mata é um retardatário na corrida e ele está ali brigando com o Bruno Junqueira para tentar ultrapassar o Bruno. Vai em busca de mais uma posição ali o piloto brasileiro Cristiano da Mata. O Bruno Junqueira na frente. E o Cristiano chega bem. O problema da bomba de combustível dele parece que foi resolvido com competência ali, viu, André? Que o moço está andando muito. O difícil é que esse problema pode voltar. É um problema intermitente que, com a diminuição do nível de combustível dentro do tanque, ele pode reaparecer. Kenny Brack em primeiro, Paul Tracy em segundo, 600 milésimos de segundos a vantagem do Kenny Brack. Paul Tracy, a terceira posição do Bruno Junqueira. O Cristiano da Mata não está em quarto lugar, mas está ali logo atrás do Bruno Junqueira e tentando passar o Bruno. Quem está depois dele é o Adrian Fernandes. 3 segundos atrás do Bruno Junqueira. O Bruno está muito bem em terceiro lugar. E está 1 segundo, ponto 6 atrás do Paul Tracy, que é o segundo colocado. A primeira posição do Kenny Brack, 500 milésimos de segundos na frente do Paul Tracy. Neste oval de 1 milha. 178 voltas completadas. Vamos para a volta 179. São as emoções do Grande Prêmio de Milwaukee. E o Bruno, de olho no retrovisor, acompanhando o Cristiano da Mata. Ninguém na frente dele, só o Paul Tracy que está 1,5 segundos na frente. E a equipe Chip Ganassi está pronta para receber alguém. No pit, Celso Miranda. Kenny Brack e Bruno Junqueira devem estar parando daqui a pouco. Kenny Brack e Bruno Junqueira. Kenny Brack é o líder. O Paul Tracy de novo vai assumir a primeira posição. Paul Tracy de novo já na frente. Kenny Brack deve ir para o pit. Está informando o Celso Miranda. Kenny Brack está colado ali no... O Paul Tracy está colado no Kenny Brack. A curva 1. Tudo para a esquerda. A saída já da curva 2. A reta que dá acesso lá para a curva 3 lá embaixo. Paul Tracy, menos de meio segundo atrás. Saída da última curva, entrada na reta principal, todo mundo na pista. Kenny Brack, passa Kenny Brack, sempre lambendo o muro, como acontece na saída da curva. Veja só, Kenny Brack saindo da curva 3, ou da curva 2, um oval tão curto, você pode chamar de 2 curvas, a curva 1 e a curva 2. Kenny Brack, ali pertinho do muro, mergulha, faz a tomada da curva. Saída da curva. Vai pro pit, vai pro pit. Passa Paul Tracy, que assume a liderança. Kenny Brack vai pro pit. O próximo é Bruno Junqueira. Aí está o sueco Kenny Brack. Está preparadíssima a equipe. Veja só, o rapaz ali está no impulso. Ó, chegou e pá, pronto. Troca de pneus. E o Bruno passou também. No pit, Celso Miranda. Bruno também está fazendo a sua parada, seguindo a regulamentação de 68 voltas. Depois da última parada dele, já está de volta o brasileiro. Voltou Kenny Brack, volta o Bruno Junqueira, e o Paul Tracy está abrindo. Paul Tracy é o primeiro colocado. Ganha uma folga boa o Paul Tracy. Na ponta o piloto canadense vai para o pit agora. É a vez dele? Não é a vez dele. Está fechado o pit, bandeira amarela, será? Não, continua normal, bandeira verde, pé embaixo. O Paul Tracy deu uma vacilada ali, alguma coisa aconteceu, André. Eu acho que ele vinha se preparando para entrar. Bandeira amarela. Bandeira amarela. Bandeira amarela é isso. Ele devia estar se preparando para entrar e fechar o pit.
Estamos com bandeira amarela no Grande Prêmio de Milwaukee. No pit, Celso Miranda. Existia a possibilidade aí do Bruno Junqueira e do Kenny Brack terem esperado um pouco mais. Só que eles chegaram exatamente no limite de 68 voltas. Essa bandeira amarela acontece, eles vão tentar agora fazer mais uma parada para colocar pneus melhores, para colocar um pouco mais de combustível para ir até o final. Essa bandeira amarela teve um acidente na curva 2. Eu sinceramente não vi, você viu, André? Também não vi. E estamos com bandeira amarela. Você está vendo aí o piloto Kenny Brack voltando para o Scott Dixon. Esse é o Scott Dixon, que está com o carro da Chip Ganassi também, marcando a sua estreia na Chip Ganassi. E está ali o carro de resgate da kart. Aconteceu um acidente na curva 2. É a informação que aparece na tela do computador na cabine da Record. E o Scott Dixon. O Scott Dixon sendo focalizado. Quer dizer, não acontece nada. Não acontece nada. E a imagem é restrita, evidentemente. Não dá para ver nada na curva 2 ali. Não vi acidente nenhum. O Celso daqui a pouco fala. A primeira posição do Paul Tracy. O Adrian Fernandes agora é o segundo colocado. Encosta com essa bandeira amarela. E o Dário Franchitti é o terceiro colocado. O Christian Fittipaldi sobe. Vai para quinto lugar. O pit está aberto e todo mundo vai para o pit. Fórmula Mundial aqui. Bandeira verde. Está valendo. Grande Prêmio de Milwaukee. 190 voltas completadas. Já vamos para a parte final da corrida. Já tem alguém escapando ali. Michael Andretti deu um escapão forte ali. Michael Andretti escapou. Aliás, não, Michael não. É o Dário Franchitti com carro novo, novas cores. E olha só como é que fica o Dário Franchitti. Surge a bandeira verde, já vai aparecer a amarela de novo. Dário Franchitti com... Olha, o carro está sendo até fogo ali embaixo, ó. É, a parte da suspensão vai raspando no chão, sai essa faísca, né? Dário Franchitti já está saindo do carro. Ele achou o muro também. E abandona a corrida, fim de corrida para Dário Franchitti. Na primeira volta com a bandeira verde, surge a bandeira amarela de novo. Na volta número 191 do Grande Prêmio de Milwaukee. Paul Tracy largou bem de novo. Paul Tracy era o primeiro colocado, Adrian Fernandes em segundo. Massimiliano Papes na terceira posição. O Christian Fittipaldi agora quarto colocado. O Christian é o quarto colocado no Grande Prêmio de Milwaukee. E o Dário Franchitti, fim de corrida para o líder do campeonato, Dário Franchitti. Isso é bom para o Bruno Junqueira, né? Especialmente para o Cristiano da Mata, que luta pelo título deste ano também. O Cristiano tem 27 pontos. E o Dário Franchitti está com 34 pontos, não vai somar nenhum ponto na corrida de hoje. Quais são as notícias do pit? Celso Miranda. Bandeira amarela anterior provocada por um raspão no muro do Scott Dixon. Com isso, aproveitou ali para fazer o pit stop o Bruno Junqueira. E agora não precisa parar mais até o final da prova. Uma parada a mais, mas ele ainda está na briga, ainda quer pontos. Ele sabe que para esse campeonato, a exemplo do que acontece com o segundo colocado do campeonato, que é o Michel Jourdain, vale ficar na zona de pontuação. Michel Jourdain é o segundo no campeonato, com 2 quintos lugares e 1 quarto lugar. Muito bem, estamos com a bandeira amarela mais uma vez. Aí o carro do Dário Franchitti já sendo guinchado, vai para fora. E fim de corrida para o escocês Dário Franchitti. A classificação apresenta Paul Tracy em primeiro, é o primeiro colocado. O Adrian Fernandes em segundo e o Christian Fittipaldi é o melhor brasileiro da corrida agora. Está em quarto lugar, é o quarto colocado na prova. O Bruno Junqueira é o 10º colocado, mas ele ficou uma volta atrás. Porque na última parada... levou um azar terrível, porque ele parou com a bandeira verde. Na volta seguinte surgiu a bandeira amarela. E aí o Bruno foi prejudicado por isso. Ele ficou uma volta atrás. Para retomar isso daí é muito difícil. Claro que tem chance, mas é difícil. O Bruno está em 10º lugar. Uma situação mais delicada do que a do Bruno. Cadê o Cristiano da Mata? Cristiano da Mata é o 12º lugar, 2 voltas atrás. Está 2 voltas atrás do Cristiano da Mata. Então o Christian Fittipaldi é que está representando melhor o Brasil. E aí o Kenny Brack está no pit para troca de pneus e para reabastecimento, mais uma vez aproveitando a bandeira amarela. André Ribeiro. Agora todos os pilotos que estão aí conseguem ir até o final, não tem mais aquele problema das 68 voltas. E o mesmo acontece com o Bruno Junqueira, porque ele teria que parar. Se a gente lembrar, naquela volta, na parada anterior, eles pararam um pouco antes, teriam que fazer 2 paradas. A pena é que ele parou na bandeira verde, enquanto todos pararam na bandeira amarela. E com isso ele perdeu uma volta. Ele perde uma volta. O Paul Tracy numa corrida impecável até aqui, é o líder da prova. E Adrian Fernandes é o segundo colocado. O Massimiliano Papes, que não é bobo nem nada, para estratégia e para ter sorte é com ele mesmo, hein?
De novo está ali na frente, é o terceiro colocado. E o Christian Fittipaldi vem bem, é o quarto posicionado na corrida. E o Scott Dixon está estreando na Chip Ganassi, faz um bom trabalho. É o quinto colocado. Todo mundo aí com chance de vencer. O mesmo vale para Michel Jourdain Júnior. De novo o Cristiano da Mata, ali no pit. Problema que já foi destacado pelo Celso Miranda. A todo instante o Cristiano da Mata tem que reabastecer. Está com a corrida comprometida também. 2 voltas atrás do Cristiano da Mata. Agora, o importante é ele conseguir se manter na pista, porque ele tem grandes chances de marcar pontos, já que 9 carros até o momento saíram da corrida. E ele tem grandes chances aí de terminar entre os 10 primeiros. É isso. Então ele pode ficar nos 10 primeiros colocados e somar aí 2, 3 pontos na classificação, que sem dúvida nenhuma são importantes. Afinal de contas, lá na ponta, lá no final, o título pode estar sendo disputado por 1, por 2 pontos, por 3, como já aconteceu muitas vezes num campeonato tão competitivo como é esse da Fórmula Mundial. Olha o Christian Fittipaldi. O trabalho para manter os pneus aquecidos. Christian Fittipaldi é o quarto colocado. Na frente dele aparece o Massimiliano Papes e logo atrás dele o Scott Dixon. O Paul Tracy ali na frente é o primeiro colocado. Aguarda a bandeira verde que vem já já. Daqui a pouquinho mais uma bandeira verde no Grande Prêmio de Milwaukee. Com notícias do pit, Celso Miranda. Fala, Celso. Para dizer que o Christian Fittipaldi está muito bem, ele gostou do carro depois da última troca de pneus, ele vai atacar. E destaque também para o Max Papes. A equipe Sigma está entendendo muito bem essa jogada do limite máximo de voltas que o piloto tem que cumprir fora do pit, e ele está na terceira colocação, exatamente como já aconteceu em Long Beach. Estratégia perfeita. Long Beach ele chegou muito bem. E foi assim, um jogo de estratégia. E contando com a sorte, evidentemente, da bandeira amarela. Paul Tracy para a esquerda, para a direita, mantendo o carro, mantendo os pneus aquecidos ou tentando uma troca de marcha ali. Precisa trocar essa hora, velho? Você vem, nesse momento é importante, você vem economizando um pouco de combustível, mantendo o carro numa mistura específica para a bandeira amarela. Então, não vale a pena você manter o carro com rotação muito alta. Então, puxa uma marcha um pouco mais leve, mais pesada. Isso, vai controlando a sua velocidade em cima de uma marcha para manter a rotação dentro de uma faixa aí, que é a faixa ideal para essa velocidade. O carro madrinha ainda está na pista. As voltas com bandeira amarela são 196 voltas já disputadas. É o carro de resgate. E esse é o carro do Dario Franchitti. O carro da Green, com novas cores a partir de agora. O carro do Dario Franchitti com um azul forte. Está sendo retirado. Ele achou o muro logo quando apareceu a bandeira verde, na última bandeira verde, na relargada. O Dario Franchitti bateu de leve no muro, mas fim de corrida para ele. Você vê aí esses dois carros, eles na realidade estão andando contra o fluxo, né? Contra a mão. E o que serve esse carro de trás, ele tem uma turbina de avião, é uma pequena turbina de avião, desses pequenos jatinhos, e ela serve para limpar a pista. Ela é direcionada para baixo, para a parte de fora da pista, e com isso ela limpa todo esse pedacinho de borracha, pedacinho de pedrisco que possa estar depositado ali, para facilitar as ultrapassagens nas duas curvas do circuito. Domingo que vem, Laguna Seca, lá na curva do Saca-Rolha. Mais uma etapa da Fórmula Mundial. E aqui estamos esperando a bandeira verde que vai aparecer daqui a pouco. Massimiliano Papes, o italiano. Espertíssimo Massimiliano Papes. Só de estratégia com ele mesmo. Daí de novo, é o terceiro colocado. Passando pela parte de baixo, pela parte de fora da pista, acompanhando o carro madrinha. A parte de cima está sendo limpada por aquela turbina que o André falou ainda há pouco. E mais uma volta completada. Vem a bandeira verde daqui a pouquinho. Atrás do Massimiliano Papes, o Christian Fittipaldi. O Christian Fittipaldi, que é o quarto colocado, é o melhor brasileiro da corrida até aqui. Brasileiro melhor posicionado na corrida. E Paul Tracy lá na frente esperando a bandeira verde. Já com 18 vitórias da Fórmula Mundial. Olha o Paul Tracy ali. Esse primeiro que passa. O Adrian Fernandes também experiente. Foi o pole hoje. Largou na frente na primeira colocação. E está aí de novo em segundo lugar. Na contramão vai o carro da limpeza. A equipe de resgate da Green passando ali já com uma velocidade um pouco maior. Sinal de que o trabalho está feito. E a partir de agora fica com o diretor de prova. O público em pé, um pouco encolhido porque faz frio aqui. Bate o ventinho um pouco gelado. E vem aí a bandeira verde.
Veja aí a chegada do Massimiliano Papst, o Christian Fittipaldi. E ali na frente, o carro madrinha que deve dar mais uma ou duas voltas. E vem bandeira verde no Grande Prêmio de Milwaukee. O Brasil correndo atrás da sua primeira vitória na história de Milwaukee. O Brasil, veja que tem tantas vitórias internacionais. Tudo quanto é autódromo do mundo tem uma marca brasileira lá, em quase todos. E esse daqui que existe desde o começo do século. Já passaram tantos extraordinários pilotos brasileiros andando aqui com bons carros, como o caso de Emerson, por exemplo, do André, que já correu em Milwaukee. Nunca nenhum brasileiro ganhou essa corrida aqui. Sabe que eu, na minha primeira participação em Milwaukee, eu fiz a pole, bati na largada. Na largada, André? Na largada. Acho que existe uma maldição. Você já me contou, você perdeu $1 milhão. E na largada, com a pole position, perdeu a corrida. Essa é a maldição de Milwaukee, mas já teve vitória em Michigan, já tive vitória no Brasil, já tive vitória em New England. Teve coisa boa também, hein? Sem dúvida, sem dúvida. O André teve uma passagem brilhante na Fórmula Mundial, com ótimos resultados e com 3 vitórias, colocando o nome do Brasil sempre em destaque. Essa é a turbina que o André falou. Continua a contramão, mas está saindo agora. Essa turbina que limpa a pista. Uma força danada. E o carro do Dario Franchitti. Arrebentou a suspensão do Dario Franchitti. Fora da prova. Fim de corrida para o carro da Green. O líder do campeonato. Dario Franchitti está fora. Vem bandeira verde. O carro madrinha continua na pista, mas vai sair já já. Mais uma ou duas voltas. Tempo para o Celso Miranda no pit. Fala, Celso. Max Papst fez uma estratégia perfeita. A gente já falou que ele parou certinho, ele não fez nenhuma modificação em relação ao comportamento do carro. Por isso, há muita esperança do Christian Fittipaldi de conseguir fazer ultrapassagem, porque ele diz que o carro está muito bom. Pode ganhar mais um pódio nesse ano, o brasileiro Christian Fittipaldi, que já foi terceiro colocado na etapa de abertura em Monterrey, no México. Vamos para a volta número 200 do Grande Prêmio de Milwaukee. Olha o carro do Paul Tracy. Essa é a visão do Paul Tracy. Essa câmera está colocada no capacete do Paul Tracy. E assim que o piloto vê. É incrível essa câmera dá a exata noção do que o piloto enxerga. Ela está colocada bem ao lado do olho esquerdo, encostada no rosto do piloto. Aí ele vai... mistura de combustível, né? Isso, ele vai acertando a mistura, já que na próxima passagem é a largada. Ele vai aquecendo os pneus traseiros também, simulando uma largada para que os pneus traseiros se aqueçam e se limpem, já se preparando para a próxima passagem que será largada. Ótimas explicações do nosso comentarista, do André Ribeiro, que dá um show de novo. O trabalho de aquecimento, vai aparecer a bandeira verde. Você vê a largada daí do carro do Paul Tracy, que pena, tirou. Mas é ali, vai aparecer a bandeira verde. Os carros já estão se alinhando. Veja, fica do lado do Paul Tracy o Adrian Fernandes. Atrás o Massimiliano Papst e logo depois o Christian Fittipaldi. Aí a reta oposta. Final da reta, curva para a esquerda e agora já vem bem embaixo, bem embaixo. Veja só, o Paul Tracy escapa. O Adrian Fernandes vai subindo a marcha. 50 voltas para acabar a corrida. Aparece a bandeira verde. Tá valendo! As emoções do Grande Prêmio de Milwaukee. Paul Tracy em primeiro. Em segundo, Adrian Fernandes. Todo mundo com muito cuidado ali agora, porque o pneu está frio. Por maior que seja a tentativa do piloto em manter o pneu aquecido, não consegue no nível que precisa. Tá fazendo mais frio, o pneu tá frio. Paul Tracy em primeiro, Adrian Fernandes em segundo, Massimiliano Papst em terceiro, Christian Fittipaldi larga bem, certinho. Continua em quarto lugar. O Scott Dixon vem junto. É excelente esse Scott Dixon. Christian, de olho nele. O Scott Dixon é o quinto colocado, logo atrás do Christian. Em sexto lugar, o Michel Jourdain Júnior. Estes os 6 primeiros colocados da corrida. Veja aí, o Michel Jourdain conseguindo a ultrapassagem. O Scott Dixon deu uma escapada na saída da curva 1 e acabou perdendo a posição para o Michel Jourdain. E o Kenny Brown e o Jimmy Vasser vem logo atrás, encostando também ali no Scott Dixon. São as emoções da Fórmula Mundial. A primeira posição é do Paul Tracy. Está perto da vitória o canadense Paul Tracy. Já tem 18 vitórias na Fórmula Mundial. Eu digo perto porque ele é o primeiro colocado e está fazendo uma ótima corrida até aqui. Mas é claro que ainda tem muita prova pela frente. Tem 45 voltas até o final da corrida. E muita coisa, claro, que pode acontecer. O Adrian Fernandes é o segundo colocado. O Massimiliano Papst em terceiro. Christian, dale Christian. É o quarto colocado no Grande Prêmio de Milwaukee. A tradicional corrida norte-americana na Fórmula Mundial.
Veja só, volta número 204. Aparece aí na sua tela. E a classificação em cima. Paul Tracy em primeiro, Fernandes em segundo, Massimiliano Papes em terceiro. Olha o Christian, quarto colocado. Michel Jourdain em quinto, em sexto, Scott Dixon. O Michael Andretti está em sétimo. E o Kenny Brack está em oitavo lugar. Esses os 8 primeiros colocados. Continua a classificação ali em cima. O Cristiano da Mata está somando pontos. É o 11º colocado até aqui. Aí está todo mundo fora. Passou Paul Tracy, completou mais uma volta. Bandeira verde. Estamos caminhando para a parte final da corrida. Daqui até o final, muita disputa. É duro de passar. O André já explicou para nós. Com essa configuração de asa, está difícil de passar no oval curto. Mas no final da corrida, para ganhar alguns pontos ou para ganhar a corrida, é claro que todo mundo vai dar o máximo que pode e pode surgir aí uma grande ultrapassagem. Aliás, já tivemos. O Paul Tracy deu um show aqui. Toda vez que o Paul Tracy ultrapassava alguém, o André torcia o nariz, porque o André não gosta do Paul Tracy. Mas hoje ele teve muito bem, né, André? Excelente ultrapassagem. Mostrou realmente uma grande competência. E não errou, porque ele costuma aproveitar uma ultrapassagem boa dessa e dar um toquinho no piloto. Dessa vez ele passou livre. Domingo que vem tem Laguna Seca. Mais uma etapa da Fórmula Mundial. 208 voltas completadas em Milwaukee. Grande prêmio de Milwaukee da Fórmula Mundial. Primeiro Paul Tracy, segundo Adrian Fernandes. O Massimiliano Papes em terceiro. A vantagem do Paul Tracy para o Adrian Fernandes de 1 segundo, ponto 3. Paul Tracy está rodando a 23.2. O mesmo para Adrian Fernandes, que é o segundo colocado. A terceira posição do Massimiliano Papes. E em quarto está o Christian Fittipaldi. O Christian está 1 segundo atrás do Massimiliano Papes. E o Michel Jourdain está 1 segundo atrás do Christian. Está tudo ali no bolo. É uma briga grande ali por pontos, por posições. Neste grande prêmio de Milwaukee. 210 voltas completadas. Aí o Christian Fittipaldi. Largou na 15ª posição. É o quarto colocado. Uma boa corrida do Christian. Ótima corrida. E é o brasileiro de destaque a esta altura da prova. Lá vem Christian, lá vem Christian. E o Christian está convencendo nessa corrida, não está não, André? Está vindo num ritmo forte. É evidente que a coisa vai mudar na hora que o Paul Tracy começar a pegar retardatário. A situação da corrida muda e as chances do Christian cada vez aumentam mais. De novo aí do carro do Paul Tracy. A visão a partir do capacete de Paul Tracy. Veja aí a reta principal. O Pitt está do lado esquerdo, passa Paul Tracy, vai para a tomada da curva, fecha mais uma volta. Paul Tracy completa mais uma volta. 213 voltas completadas. Estamos caminhando para a parte final da corrida. Adrian Fernandes é o segundo colocado. 1.8 atrás do Paul Tracy. Massimiliano Papes está em terceiro e Christian Fittipaldi, Dali Christian, é o quarto colocado. Christian rodou agora 23.4 nesta última volta, está 1 segundo, ponto 4 atrás do Massimiliano Papes. E 1 segundo e meio na frente do Michel Jourdain Júnior. Christian, o quarto colocado. Aí o Adrian Fernandes. Tem 7 vitórias na Fórmula Mundial. O Adrian Fernandes largou na pole hoje. Foi o primeiro colocado na largada, mas já na largada ultrapassado por Paul Tracy. Explicações do Dário Franchitti. And then they passed Christian around us. I thought, okay, well, the car was good in cold tires, good that way all day. We'll try and get something happening here, but I just got on the marbles and, I was about half the car was out. Once I got on the marbles, it was gone. There's nothing I could do. É a mesma situação. Ele tentou ser aí um pouco agressivo na largada. Acabou indo para a parte suja da pista e não conseguiu controlar o carro e foi pro muro. Dário Franchitti continua explicando e o Paul Tracy lá na frente, companheiro dele da equipe da Green na primeira posição. Vai embora, Paul Tracy. O canadense é o primeiro colocado. 1 segundo e meio na frente do Adrian Fernandes agora. Volta número 216. O Christian está na parada. Atenção, o Christian está na parada. É o quarto colocado na corrida, Christian Fittipaldi. Ele está 5 segundos atrás do Paul Tracy. É uma vantagem muito grande que tem o Paul Tracy, mas ainda tem aí pela frente mais de 30 voltas para acabar a corrida. Adrian Fernandes vai chegando, é o segundo colocado. A terceira posição é do Massimiliano Papes. O Christian Fittipaldi é o quarto colocado. Na volta do líder. Olha, os 4 primeiros e logo depois do Christian Fittipaldi vem o Michel Jourdain também na parada. O Christian Fittipaldi tenta chegar entre os 3 primeiros, é o quarto colocado. Aí o Massimiliano Papes
numa grande estratégia de novo. O italiano Massimiliano Papes chega ali na terceira posição, já na parte final da corrida. No pit, Celso Miranda, quais são as notícias agora, Celso? Apreensão total no box da Newman Haas com relação à possibilidade do Christian Fittipaldi conseguir mais uma posição aí na pista. Ele está perto do Max Papes, que não estava bem no início da prova, mas depois de ser colocado ali na terceira posição, está com um ritmo bem próximo do brasileiro. Mas ainda tem chão para o final, ainda tem muita distância e o Christian pode atacar no final. Vamos ver a estratégia do Christian, evidentemente, lá no finalzinho é que a corrida vai ser definida. E a estratégia do Christian é de tentar levar o carro dele até o final da prova, primeiro, e segundo, uma posição melhor, ele pode atacar mais para o fim da prova. O interessante dessa pista, o interessante da característica de Milwaukee é que o ritmo de corrida ele só é definido no finalzinho. Os pilotos mantêm o carro porque o desgaste do carro é muito grande do momento que você coloca pneu novo, do momento que o pneu já está desgastado. Então os pilotos mantêm aí um ritmo de economia, principalmente de pneu, para tentar dar o bote no final. 221 voltas. Falta pouco para acabar o Grande Prêmio de Milwaukee. Vai esquentar muito daqui para o fim. Paul Tracy em primeiro. Adrian Fernandes em segundo. Paul Tracy continua ali 1 segundo, ponto 6 da frente do Adrian Fernandes. Massimiliano Papes é o terceiro. 2 segundos atrás do Adrian Fernandes. O Christian Fittipaldi em quarto. 2 segundos atrás do Massimiliano Papes. E em quinto, Michel Jourdain. Cai para 4 segundos atrás do Christian. Fica bem o Christian. Na última volta dele, 23.4, anda bem o Christian. Aí o trabalho do Shinji Nakano. Com o carro da Fernandes. São as emoções da Fórmula Mundial que você acompanha. Esta etapa no Grande Prêmio de Milwaukee. Primeiro lugar o Paul Tracy. Olha ali o Cristiano da Mata. Cristiano da Mata é um retardatário da corrida. O Adrian Fernandes está ali na parada. É o segundo colocado. Paul Tracy. Vai tentar passar. Vai tentar passar ali pelo brasileiro Cristiano da Mata, que evidentemente vai facilitar para o Paul Tracy, que é o líder da prova. Eu disse ainda há pouco que o Shinji Nakano estava ali na pista, mas ele já está fora, né, André? Isso, a imagem interna do Adrian Fernandes. O Adrian Fernandes, que é o segundo colocado. Esse aí, ó. Adrian Fernandes em segundo. Paul Tracy em primeiro. Papes em terceiro. Em quarto, Christian Fittipaldi. O Cristiano da Mata está andando por baixo para deixar a pista livre para quem está na briga ali pela primeira posição. O Adrian Fernandes também passa por ele. O mexicano se mantém na segunda posição. E o Christian Fittipaldi vai aparecer ali. O companheiro do Cristiano da Mata. Aí o Massimiliano Papes. O Cristiano da Mata podia segurar um pouquinho o Massimiliano ali, né? Você sabe que é muito difícil. Depois que você começa a andar num ritmo mais lento, abrindo para os ponteiros ultrapassarem, você vai sujando o seu pneu e dificilmente você consegue voltar rapidamente para o mesmo ritmo de que estão andando os líderes. 227 voltas. Christian Fittipaldi. Quarto colocado, é a vez dele passar o Cristiano da Mata, agora um retardatário na corrida. Cristiano da Mata, 4 voltas atrás do líder. Olha o Christian, completa a volta, Christian. Quarto colocado na prova, Christian Fittipaldi. Atrás do Christian, quem está o Scott Dixon. Perdão, Michel Jourdain. 5 segundos, ponto 5 atrás do Christian. O Christian está andando muito. O Christian está andando na mesma pancada ali do Massimiliano Papes. 23.4. O Paul Tracy está rodando 23.1. Está andando um pouco mais. O Christian passou ali o Cristiano da Mata. 229 voltas disputadas. Reta final da corrida. Domingo que vem o Grande Prêmio de Laguna Seca. No circuito misto. Tem a famosa saca-rolha. A curva de tirar o fôlego de qualquer piloto e também de quem gosta de automobilismo que assiste. É uma curva maluca. Atenção, chega Paul Tracy, completa mais uma volta. Adrian Fernandes em segundo, Papes em terceiro, Christian Fittipaldi. 2.4 atrás do Massimiliano Papes. 228 voltas, 21 voltas agora para o final da corrida. A preocupação do Mr. Green.
acompanhando atentamente o trabalho do Paul Tracy. Lá no pit, Celso Miranda. Acompanhando atentamente, porque ele está prestando atenção aí no piloto, que não foi o mais rápido ao longo do final de semana. Quem foi o mais rápido foi o Adrian Fernandes. Portanto, o Adrian Fernandes, o mexicano, pode estar reservando alguma energia aí para atacar no final e surpreender o canadense. Você acredita, André? Olha, eu acho que o Paul Tracy vem num ritmo muito forte desde o início da corrida. O Adrian, com certeza, teve um desempenho fantástico o fim de semana inteiro, mas aí, nesse momento na corrida, eu estou sentindo uma força muito grande do Paul Tracy. Mas esse fato que o Celso acabou de comentar, de que o Adrian possa estar aguardando alguma coisa, sempre é possível em Milwaukee. Então, os 4 primeiros aí, Paul Tracy, Adrian Fernandes, Max Pastor e Christian Fittipaldi, para mim, todos estão na briga. É isso, o Paul Tracy é o primeiro colocado. Veja ali a foto do Paul Tracy. O carro dele passa, completa mais uma volta. Faltam 18 voltas para acabar a corrida. 18 voltas para o final. No oval de 1 milha. Paul Tracy mantém 1 segundo, ponto 7 na frente do Adrian Fernandes, que é o segundo colocado. Vamos ver se o Adrian Fernandes vai abrir um ataque a partir de agora. O Massimiliano Papes continua na terceira posição. Christian Fittipaldi em quarto lugar. Christian Fittipaldi em quarto lugar. Trabalha bem na quarta posição, Christian. Michel Jourdain é o quinto. O Scott Dixon está em sexto. O Michael Andretti, que já venceu 5 vezes em Milwaukee, é o sétimo colocado. Kenny Brack está em oitavo. E o Cristiano da Mata está num trabalho para somar pontos. É o 11º colocado. Está 4 voltas atrás do líder, mas está pensando no campeonato para somar 2 pontos a mais. 16 voltas para acabar a corrida. Passou o Paul Tracy. Fechou a volta dele. Falta pouco para acabar a corrida. Mais notícias do pit. Celso Miranda. Todo mundo feliz na equipe do Bob Rahal. Aí você me pergunta, por que estariam felizes se nenhum dos pilotos está na frente? É que com a quinta posição, Michel Jourdain pode assumir a liderança do campeonato com 42 pontos. 3 quintos lugares e 1 quarto lugar. Não venceu nenhuma vez o Michel Jourdain, mas está aí na ponta na classificação do campeonato. O líder hoje é Dario Franchitti, que já está fora da corrida com 34 pontos. O Michel Jourdain é o segundo colocado com 32. E o Cristiano da Mata está em terceiro lugar com 27 pontos e lutando desesperadamente para somar mais 1 ou 2 pontos da corrida de hoje. Paul Tracy, Paul Tracy. 15 voltas para acabar, 14 voltas agora. 14 voltas para acabar a corrida, Paul Tracy na frente. É o primeiro colocado, praticamente de ponta a ponta. O Paul Tracy tem 11 pontos na classificação do Mundial de Pilotos. Na 16ª posição. Se ganhar a corrida, vai para 31 pontos. Em bola, fica lá na ponta, junto com os líderes. Vai fechar mais uma volta, Paul Tracy. 13 voltas agora para acabar a prova. A segunda posição do Adrian Fernandes. Paul Tracy continua mantendo aquela vantagem. 1 segundo, ponto 6. Massimiliano Papes em terceiro, Christian Fittipaldi, 3 segundos, ponto 8, atrás do Massimiliano Papes. Mas está 8 segundos na frente do Michel Jourdain. Vai ficando confortável na quarta posição e vai definindo a sua posição na corrida, André. Olha, Adrian Fernandes vem tirando 1 décimo por volta. Se é o momento de atacar, ele deveria estar começando agora. Ficar atento à próxima volta para analisar aí a performance do Adrian Fernandes em cima do Paul Tracy. Preste atenção, 12 voltas para acabar a corrida. Cada volta 22, 23 segundos. Paul Tracy vai fechar mais uma volta e o Adrian Fernandes vem atrás. 1 segundo e meio. A vantagem do Paul Tracy em cima do Adrian Fernandes. A disputa ali pela primeira colocação. Vamos ver se agora o mexicano chega. Vamos ver se o mexicano vai atacar o canadense. 11 voltas para acabar a corrida. São as emoções da Fórmula Mundial. Muita disputa, muita emoção, como sempre acontece. O Massimiliano Papes está fora da briga pela primeira posição, mas se segura bem na terceira colocação. E o Christian Fittipaldi está ali, em quarto. O Adrian Fernandes está chegando. Foram 2 décimos nessa volta. O Adrian Fernandes está chegando. 10 voltas para acabar a corrida. A partir de agora, disputa pelo primeiro lugar. O canadense Paul Tracy, em busca da sua 19ª vitória na Fórmula Mundial, contra o mexicano Adrian Fernandes, que tem 7 vitórias na Fórmula Mundial. Aí vem o Adrian. Animadíssimo Adrian Fernandes. Num bom campeonato, chega de novo e vai tentar a primeira posição na corrida. 9 voltas para acabar a prova. Paul Tracy, o primeiro colocado. 1.1 a vantagem do Paul Tracy. 1 segundo, ponto 1.
Será que o Paul Tracy vai administrar isso aí ou o Adrian que vai dar um sufoco nele, André? Olha, chegar, o Adrian Fernandes deve chegar. Agora, passar é uma outra história. A única chance que ele tem é o Paul Tracy pegar como retardatário o Michael Andretti, que nesse momento está a 21 segundos dele. Se ele pegar o Michael Andretti no mesmo momento onde o Adrian Fernandes chegar, essa é a chance do mexicano. Celso Miranda no pit. Bruno, Cristiano da Mata, aliás, acaba de fazer mais uma parada para completar o combustível e voltar a ter pressão para poder andar até o final. Com a 12ª posição, com a 11ª posição, ele marca mais 2 pontos, pula para 29. Atenção, 7 voltas para acabar a corrida. 7 voltas para o final do Grande Prêmio de Milwaukee. A primeira posição do Paul Tracy, em segundo o Adrian Fernandes. O Christian está aí na parada, é o quarto colocado. Christian em quarto. Adrian Fernandes vai tirando a vantagem que o Paul Tracy tinha. Cai para menos de um segundo agora. 6 voltas para acabar a prova. E o Paul Tracy que vem perdendo rendimento, porque o Max Papis também está diminuindo a sua diferença. 6 voltas para acabar a corrida. Não é fácil passar um Paul Tracy no final de prova. Tem muita experiência, muita tarimba, um ótimo piloto. Você está vendo aí o trabalho dele, mas está chegando ali dos retardatários. Atenção! E é um bolinho de retardatário. Isso pode ser a grande chance que o Adrian Fernandes precisava. Paul Tracy já passa o Cristiano da Mata. O Adrian Fernandes vem junto por fora, passa também. 5 voltas para acabar a corrida. A entrada da reta principal, lá vem o Paul Tracy no meio dos retardatários. 4 voltas para acabar a corrida. Passou o Paul Tracy. Passa também o Adrian Fernandes. Menos de um segundo a vantagem do Paul Tracy. O Cristiano da Mata facilitou porque ele vem nesse ritmo de corrida dele, tentando se manter na prova. Talvez essa não seja a mesma reação do Michael Andretti. 4 voltas para acabar a corrida, vai ser fechada mais uma volta agora. Vem Paul Tracy, passa o canadense. Completa a volta. 3 voltas para acabar a corrida. Adrian Fernandes está colado. A vantagem do Paul Tracy é de meio segundo. 532 milésimos de segundos na última passagem. O mexicano chega. Falta pouco para acabar a corrida. 3 voltas. Vai fechar agora mais uma volta. Paul Tracy entrando na reta principal. Lá vem Adrian Fernandes, o segundo colocado. 2 voltas para acabar a corrida. Paul Tracy perto da conquista de mais uma Fórmula Mundial, de mais uma prova. Lá vem o canadense Paul Tracy. Adrian Fernandes, o segundo colocado. Em terceiro, Massimiliano Papis. Em quarto, Christian Fittipaldi. Entrada na reta principal. Bandeira branca, última volta. Paul Tracy, Adrian Fernandes em segundo. Massimiliano Papis em terceiro. Christian Fittipaldi em quarto. Paul Tracy entra na reta oposta. Seguindo de perto, como sempre acontece ali pelo Adrian Fernandes. Vai para a curva ali que fecha a volta. Paul Tracy entrando na reta principal. Lá vem bandeirada para Paul Tracy. Adrian Fernandes em segundo. Paul Tracy, vitória canadense no Grande Prêmio de Milwaukee. Vitória de Paul Tracy. Adrian Fernandes em segundo. Massimiliano Papis em terceiro. Christian Fittipaldi em quarto. Os 4 primeiros colocados. A comemoração da equipe Green com a vitória do Paul Tracy, que há muito tempo não vencia. Marca sua 19ª vitória na Fórmula Mundial, a primeira deste ano. O experiente, o veterano Paul Tracy de novo volta à primeira posição, volta no topo do pódio depois da vitória de hoje. Paul Tracy em primeiro, em segundo Adrian Fernandes, em terceiro Massimiliano Papis, em quarto Christian Fittipaldi. Boa, ótima corrida do Christian, que largou em 15º. Em quinto lugar Michel Jourdain, que assume a liderança do campeonato. Em sexto lugar o Scott Dixon. Em sétimo, Michael Andretti. Em oitavo, Kenny Brack. Em nono, Jimmy Vasser. Na 10ª posição, Bruno Junqueira. Em 11º lugar vem o Cristiano da Mata. Ele soma, portanto, 2 pontos na classificação do Mundial de Pilotos. Vai a 29 pontos. Parabéns, Paul Tracy, pela vitória. Andou muito hoje o canadense. Hein, André? Andou bem, foi muito preciso e teve aquela ultrapassagem que realmente deve ficar marcada aí na história de Milwaukee. Mas a festa deixa a marca do Paul Tracy na pista de Milwaukee. Lá no pit, Celso Miranda. E o Paul Tracy não quer saber de vir para o pit, não. Ele para na frente do público, já deu as rosquinhas dele. Max Papis também muito feliz com mais uma 3ª colocação. Festa aqui no pit dele. Adrian Fernandes também comemorando bastante
A gente vai falar com o piloto brasileiro, o Christian Fittipaldi. Christian Fittipaldi, que faturou um 4º lugar depois de muita determinação com o carro que não estava bem acertado. Eles vieram aqui nos treinos, não trouxeram um equipamento muito bem acertado, mas para a corrida o Christian Fittipaldi conseguiu então fazer um excelente resultado, vindo aí por uma corrida muito interessante. O Christian está tirando o equipamento aqui, tirando a balaclava agora. Christian, uma prova de paciência, de resistência, principalmente para você, para ao longo da corrida você conseguir acertar o carro, não? O carro teve bom hoje durante todo o dia, principalmente no tráfego. No tráfego o carro estava melhor do que sozinho. Sozinho eu não tinha muita velocidade, mas vindo do Japão, foi uma corrida trágica lá no Japão. Conseguimos 2 carros terminar, acho que 10 voltas atrás do líder. Eu tô bem contente. E eu tô mais contente pelos pontos lá no campeonato. Ainda tem muita corrida pela frente. Acho que até agora só esquentamos. Tem muita corrida pela frente. Tem 2 mistos agora, que eu acho que a gente vai andar muito bem, principalmente no segundo misto. E eu gosto de Portland bastante, então eu tô bem ansioso para ir para as próximas 2 corridas. Tá aí, o Christian Fittipaldi, que foi 3º colocado na prova de Portland no ano passado, debaixo de muita chuva. Tá certo. Bom, aí a classificação do Grande Prêmio de Milwaukee. Cristiano da Mata foi o 11º colocado. E aí soma 2 pontinhos na classificação. Vitória do Paul Tracy, o canadense, de novo vence a corrida. Fórmula Mundial. Vamos de novo, contato com o Celso Miranda, lá no pit. O vencedor da corrida, o Paul Tracy. Está animado, Celso? Tá animado, dizendo que está com muito bons resultados. Tracy. Fans have been great, and hopefully the right outcome will come out in the future. Tracy won in a very good form today. Tracy? Car was good. I was able to just run my own pace, and you know, it was a great job by the team. The crew really set the car up good, and really happy that the job Team Cool Green did. Yeah, all the weekend you dominated. Very fast car. We had a good car. I mean, I think Adrian was outright quicker than us, but in the end there, I didn't want to get into lap traffic, so I just kind of paced myself to the group that was in front of me, and I knew Brack was going to give me trouble, so, you know, it was a great job in the pits. I was fast pit stops, and we were able to get the job done. Now keep an eye on Laguna Seca. It will be fun for you. I'm ready to get on a road course here. Está aí o Paul Tracy, então, animado, não só com o resultado dessa prova, com a velocidade que ele teve, mas também já programando uma boa apresentação na prova em Laguna Seca na semana que vem. Tá bem, Celso. Bem, meus amigos, aí a festa no pódio. Estamos aguardando ali o Paul Tracy, que vai para o local mais alto do pódio, é o vencedor do Grande Prêmio de Milwaukee. O Paul Tracy ganha de novo. Ainda há pouco ele conversou com o Celso e claro que está animado. Aliás, está até mais magro o Paul Tracy. Ele está fazendo um regime, não está não, Celso? Fez uma preparação física desde a última etapa em Fontana. Sabe quantos quilos ele perdeu de novembro para cá? 17. Tá animado o Paul Tracy em nova fase. Vence a corrida. Ele vence o Grande Prêmio de Milwaukee e chega para receber o troféu. Aí, Paul Tracy. Faz a festa o canadense. A primeira colocação do Paul Tracy, junto com André Fernandes e o Massimiliano Papis. O Christian Fittipaldi quase foi pro pódio, o 4º colocado na corrida de hoje. Um belo trabalho do Christian. Parabéns a Paul Tracy, que volta de novo a vencer da Fórmula Mundial. Domingo que vem, Grande Prêmio de Laguna Seca, você confere aqui na Record. Fique ligado. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.